Chegou a hora mais esperada do dia. Opa, do dia não, da noite. É hora de Boa Noite Bugrão, nosso programa especial na Rádio Web Planeta Guarani. Vem pra resenha, solta a voz, Bugrino. Olá, meu amigo Bugrino, muito boa noite, seja muito bem-vindo mais uma vez. Olá, minha amiga Bugrina, boa noite, como sempre especial para você também. Seja igualmente bem-vinda, eu sou Marcos Ortiz, estamos ao vivo agora às 8 horas e 2 minutos dessa sexta-feira 13, Sexta-feira 13 de maio de 2022, na Rádio Web Planeta Guarani. Vamos para mais um Boa Noite Bugrão. É o último Boa Noite Bugrão da semana, mas não é a última transmissão da Rádio Web Planeta Guarani. É isso mesmo, você que está aí acompanhando pelo YouTube, vem com a gente, ó. Vem. Amanhã a gente abre os microfones às 3h15 da tarde para Guarani, Tombense e Guarani. Hoje é Boa Noite Bugrão de véspera de jogo. Será que a gente consegue fazer um Boa Noite Bugrão bem animado? É isso, se você está acompanhando, quer ver com imagens e tal, você vai ver só o Ortiz. O Cleitão fica com a imagem frisada porque ainda não consigo pôr o Cleitão ao vivo de lá de Santa Catarina, mas um dia eu vou conseguir, viu? Pode ter certeza que um dia eu vou conseguir pôr o Cleitão ao vivo de lá também e já vou começar dando boa noite para ele, quer ver? Hoje tem Boa Noite Bugrão. Muita resenha, comentários e interatividade sobre o nosso bugre. E hoje o programa é com ele, Cleiton Vendemiato. Fala, Cleiton Vendemiato, boa noite, meu amigo, em alto astral, porque é véspera de jogo do Bugre. Tudo bem com você? Boa noite, Ortiz. Boa noite para os nossos amigos ouvintes, para as nossas amigas ouvintes. Finalzão de semana chegando, jogo do Guarani chegando, né, Ortiz? A imagem do Cleitão no YouTube, eu prefiro aguardar um pouquinho e, se Deus quiser, logo voltar para Campinas, viu, Ortiz? É, mas aí você vai ter que vir pro estúdio. Tá preparado para vir fazer programa presencial? Mas quando a gente começou a rádio, não tinha essa de celular não, né, Ortiz? Era todo dia o Cleitão no estúdio, né? Pois é, e aí o Fernandão acostumou, né? Agora só quer fazer remoto, só vem pro estúdio no jogo. Quando faz jogo ainda, né, Cleitão? Quando faz jogo, você pode ter certeza, Ortiz. Se um dia eu voltar para Campinas, conseguir uma oportunidade de trabalho em Campinas, é ruim de eu fazer pelo celular de novo, viu? É isso. Olha o André aqui no YouTube já. Boa noite, seu Ortiz e Cleitão. Tô ligado aqui também no YouTube. Valeu, André. É o André do Centro, o André que eu digo que é o nosso produtor eternamente de férias, né, Cleitão? De vez em quando ele até traz uma informação ou outra ali, mas tá umas férias prolongadas dele, né? Pois é, e haja férias pro André do Centro, hein, Cleitão? Já faz uns 5 anos já que ele tá de férias, hein? Pois é. Faz um tempinho já. O pessoal vai ficando cada vez mais raro nas funções, né, Ortiz? Agora o Fernandão também rareando pra caramba, né? Eu vou começar a chamar o Fernandão de comentarista de férias, Cleitão. O que você acha? A alcunha perfeita, Ortiz. Pelo menos de férias da Rádio Planeta Guarani, né? Hoje era dia de Fernandão, né? Era dia de Fernandão, né, Cleitão? Hoje era dia de Fernandão, hoje era dia do Cleitão tá de boa, só curtindo Boa Noite Bugrão, né? Aí ele resolveu ganhar um pouco mais de dinheiro, né? Não bastasse os milhões que ele já ganha, e aí a gente acabou assumindo mais um dia, mas com muito prazer. É sempre muito bacana poder conversar com os nossos amigos, né? É isso, sempre muito bacana conversar com os nossos amigos, bater um papo sobre Guarani, é sempre muito agradável. E o André tá me cobrando aqui, ó, é uma camisa igual essa que eu ganhei? É essa sim, André, ganhou, precisamos dar um jeito de você vir buscar, né? Ou de eu te entregar, precisamos dar um jeito, né, Cleitão? É isso, para que o Planeta Guarani agora desfile pelas ruas de Campinas, né, Ortiz? Pois é, nós estamos devendo a camisa do André do Centro, a camisa do Vicente Giovanni e, se eu não me engano, a camisa da Lucilene. São as 3 camisas que ficaram faltando entregar aí do sorteio que a gente fez no sábado passado, quando a gente fez um sabadão animado aqui, né? É isso, e faltando a camisa do Cleitão, essa aí, quando o Cleitão estiver em Campinas, também vai pegar.
Ah, mas a sua não é sorteio, né, Coitão? A sua já tá reservada, né? Tá separada. Quer dizer, espero que esteja, né? Se sobrar, eu te dou uma, Coitão, pode ser? Maravilha, Ortiz, maravilha. Você sabe que quando. Eu não sei porquê, tá, cara? Tem coisas que remetem, né? Antigamente a gente não tinha jogo de domingo mostrado pela televisão, né, Ortiz? Aquele horário de domingo às 4 horas da tarde teve um tempo que era o sábado, o dia que a televisão escolhia para mostrar, né? Eu não vou me lembrar com quem, cara, mas ainda era a época de Ricardo Rocha no Guarani, lá pelos idos dos anos 80. E o Guarani, naquela época, não era tão comum assim. Hoje você tem que realmente não ter nada que combine, né, de cores com o adversário. Mas naquela época teve uma vez que o Guarani entrou de camisa branca e shorts verde. Eu tinha achado a coisa mais estranha do mundo. E não sei por que, Ortiz, acho que por ser uma camisa mais lisa, essa do Planeta Guarani, quando eu vi eu me lembrei daquela época ali, viu? A camisa é bem básica, né, Coitão? É uma camiseta com uma gola V verdinha e o símbolo do Planeta Guarani do lado, não tem mais nada, né? Nós nem pode botar os patrocínios na camisa, porque bota os patrocínios larga nós, né? Aí não dá, né, Ortiz? Aí fica uma camisa, como é que fala, desatualizada, né? Então, a marca acabou de lançar a camisa, já tá desatualizada, pô, não ia dar certo. Então a camisa é só bem basicona mesmo, não é camisa de jogo, não é camisa chique, mas é uma camisa feita com todo o amor do mundo para eles todos, né? Já falamos demais, vamos chamar o pessoal para resenha, Coitão, porque hoje a pauta é bem diminuta. Hoje nós precisamos que eles digam o que nós vamos falar nessas 2 horas de programa, né, Coitão? Ah, hoje a gente precisa contar muito com eles. A gente até tem uma ideia da tônica da conversa, né, Ortiz? Mas a gente vai precisar da resenha com eles aí hoje. Será que a tônica é essa mesmo? Porque eu tô vendo assim que deu uma arrefecida, né? Essa história aí de treinador do Guarani hoje, viu? Parece que o pessoal deu uma acalmada nos ânimos. Eu não entendi muito bem, não. Mas parece que o pessoal deu uma acalmada nos ânimos aí na cobrança do treinador hoje, Coitão. Na verdade, Ortiz, quem ouve a Rádio Planeta Guarani não tem outro remédio, porque a gente já trazia informação de que o novo técnico do Guarani chega somente na semana que vem, né, Ortiz? Então, não tem nem como também ficar cobrando algo que a gente já sabe também que não ia acontecer, né? É difícil, né? E que situação, né, Coitão? Até trouxe uma matéria hoje que a gente já repercutiu à tarde, né? O Tom Bense conseguiu demitir o treinador numa noite e anunciar um outro treinador na noite mesmo, né? E o Guarani, há 8 dias aí sem treinador, trabalha como única possibilidade o Benhur Moreira de técnico interino, né, Cleiton? Que situação, né? Difícil, né, Ortiz? Muito difícil. A gente hoje entende que o Guarani demitiu o Daniel Paulista sem ter nada na manga, nada, ou no máximo um plano A, que foi frustrado, né? Se a gente entender que o Jorginho era esse plano A, e parou por aí. A verdade me parece ser essa. Para mim, o Guarani está tentando achar algum nome ali para poder fazer os contatos. Essa é a impressão que passa. Pois é, e aí os nomes vão aparecendo, são puras especulações. Eu não gosto de especular, Cleitão, eu gosto de falar quando eu sei que pelo menos o nome está sendo tratado lá internamente, né? Mas não temos também esse tipo de informação, né, Cleitão? Tá difícil fazer programa, viu? Complicado, a gente não tem nada, a gestão do silêncio continua imperando, né? Cada vez mais dentro do Guarani, não existe diálogo, não existe conversa, não existem nomes, né? A gente até coloca aqui as preferências, levanta nomes que estão aí à disposição no mercado. Eu só espero que eles não usem o último nome à disposição do mercado, que aliás estava bem perto da onde o Guarani está concentrado, que era o próprio Emerson Maria, né, Ortiz? Pelo menos isso que não, né? Esse seria um perfil bem diferente, né? Se já tem gente aí reclamando de pintado, imagina um Emerson Maria, hein, Cleitão? Aí, nossa senhora, hein? Aí muda tudo, né? Já pensou? Ia ser uma mudança radical, exatamente, né? Só que aquela coisa, né, Ortiz? Nós não tem ninguém, o cara acabou de ficar desempregado, nós estamos aqui mesmo? Vai que, né, Ortiz? Não tem tu, vai tu mesmo, Cleitão? Eu sinceramente, Ortiz, da gestão de Michel Alves, eu espero qualquer coisa, nada mais me surpreende, viu? Nossa, Cleitão, para de falar besteira, você está assustando o nosso ouvinte, Cleitão, você está assustando o nosso amigo aí do outro lado.
O povo já tá assustado há um bom tempo, viu, Ortiz? Vamos lá, vamos chamar o pessoal pra resenha, porque senão a gente corre o risco de falar mais groselha ainda. Mas por mais assustado que ele esteja, eles não tinham pensado no Emerson Maria, né? Que você fez o favor de botar. E daqui a pouco vão falar que o Planeta Guarani falou que o Emerson Maria vai ser o treinador do Guarani. Vem pro WhatsApp, meu amigo, esse é o número. 19 99 518 6483. Não entendi. 19 99 518 6483. Repita. 19 99 518 6483. Solta a voz, Bugrino. Solta a voz, Bugrino. 19 99 518 6483. 19 99 518 6483. Lembrando que a gente responde as mensagens pelo WhatsApp. Aquelas que chegarem pela transmissão no YouTube, se ela ficar no ar, né? A gente vai responder se der tempo. Se não der tempo, a gente não consegue dar atenção para os dois canais, tá? Mas mande sua mensagem, traga a sua resenha. Vamos falar de Guarani, pelo menos nas próximas 2 horas. E vamos ver se nós faz 2 horas mesmo, que o Eitão Cortiz está exausto, viu, velho? E aí a gente também tá naquela de viver assim, dando uma poupada na voz, porque amanhã tem jogo, né, Ortiz? Amanhã tem jogo ainda, né? Pô, eu queria tanto que o Dinegre narrasse o jogo de amanhã, mas deixa pra lá, vai. Já passou à vontade, já porque ele não vem. Cleitão, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Eu tô meio assustado aqui, Cleitão. Já começou a Série A2? A Série A2 parecia, Ortiz, mas parece que não, viu? Parece que não, parece que é a Série B mesmo, mas é o esquenta pra Série A2. Rapaz, eu tô assistindo aqui Piruada e Novo Horizontino na Série A2, Cleitão. Não é Série A2, é Série B, né? 2 times de Série A2 jogando a Série B do Brasileiro, né? 2 times de Série A2 jogando a Série B e fazendo jus, porque é um 0x0 feio. O que aumenta ainda mais a minha indignação, porque como é que nós conseguimos empatar com esse time horroroso da Piruada, Ortiz? Pois é, né? Nós estamos com um time abaixo do Novo Horizontino, né? Porque o Novo Horizontino já está com 9 pontos, né? E vai empatando por 0x0 também com a Piruada, mas fora de casa. Nós empatamos por 0x0 em casa, né? Por enquanto, 4 minutos e meio praticamente da segunda etapa já. Segue Novo Horizontino 0, Piruada 0, lá no Chiqueiro, 7ª rodada da Série B, abertura dela. Vamos acompanhando, tendo novidade a gente traz ao vivo, né, Cleitão? É isso, e assim, já era para estar pelo menos uns 2x0 pro Novo Horizontino ali, 2 chances claras que o goleiro da Piruada acabou defendendo ali, mas já era para ter um vencedor nesse jogo, viu? Vamos ver, né? Se tiver um vencedor for o Novo Horizontino, ele vai a 12 pontos, hein? Caramba, 12 pontos pro Novo Horizontino e 6 pontos pro Guarani. Para o mundo que eu quero descer, mas aí fica mais evidente aquilo que a gente fala, Cleitão. O Campeonato Paulista, ele não pode servir de parâmetro, ou se servir de parâmetro, tem que ser para mostrar que o caminho tá errado. Né? O que aconteceu com o Novo Horizontino, provavelmente? Fizeram um Campeonato Paulista horroroso lá, acabaram rebaixados com o Alvor, né? Rebaixado com 3 pontos, olha, 3 pontos em 19 jogos. Em 12 jogos, 3 pontos conquistados. E aí deram um Ctrl Alt Del, né, Cleitão? Reiniciaram a coisa e parece que deram uma organizada no time lá, melhorou e tal. Tá fazendo uma Série B digna, o Novo Horizontino, pertinho do G4, Cleitão. Com reforços, né, Ortiz? Diego Torres veio ali para ser o camisa 10, trouxeram o Alan Al, que chegou ainda no Campeonato Paulista, mas bem naquele esquema que o Vadão assume o Guarani também, lá em 2009, né, eu vou vir aqui para trabalhar para a Série B. E aí é como você falou, um Ctrl Alt Del ali, conseguiram se organizar. O Guarani, numa análise muito mal feita, achou que estava tudo bom e agora colhe os frutos, né? É isso, a primeira mensagem aqui, mais uma vez, com muito carinho, muito prazer, do seu Silvio, lá de Ribeirão Preto. Boa noite, Ortiz, Cleiton e Fernandão. Olha o Fernandão ganhando boa noite até sem mérito, hein? Fernando tá ganhando boa noite até quando tá de folga, rapaz. Que coisa, que situação. Já estou aqui aguardando boa noite, Bugrão. Tamo junto, nós torcedores do Guarani que temos que agradecer vocês. Fernandão, Cleitão, Ortiz, pelo excelente programa. Aqui temos notícias do Guarani e amo ouvir seus comentários. Eu fico por dentro de tudo que está acontecendo com o nosso Guarani.
Sabe, a preocupação é muito grande, mas nós que amamos o Guarani temos que acreditar e ser positivos para o nosso Bugre reagir na tabela. A partir de amanhã começa a reação do nosso Bugre. Eu estarei escutando na Rádio Planeta Guarani. Te desejo um ótimo programa, já estou aqui aguardando. Boa noite, Bugrão. Programa de altíssima qualidade. Obrigado, seu Silvio. Eu é que agradeço, rapaz. Só aumenta o sarrafo, né, Coitão? Agora nós temos que fazer coisa melhor do que nós tá fazendo ainda, hein? Pois é, né? Aumenta muito o sarrafo. E você sabe, seu Silvio, que talvez um dos caras que mais encheu a paciência do Ortiz para criar essa rádio tenha sido o Cleitão aqui, né? Quando ainda o Planeta Guarani era um portal, e aí eu conheço o Ortiz. Como é que eu conheci o Ortiz? Na verdade, eu demorei para conhecer o Ortiz, né, Ortiz? Porque ele coloca assim lá na página do Planeta Guarani: eu preciso de gente para escrever para o portal, para a página, para o site do Planeta Guarani. Aí eu escrevi um texto, marquei ele, e aí ele me convidou para escrever um texto, era todas as quartas-feiras. Aí comecei a pegar no pé do Marcos Ortiz pra gente fazer a rádio, justamente porque eu entendo o seu Silvio, que é lá de Ribeirão Preto, né? Eu há muito tempo já moro fora de Campinas, né? E saí algumas vezes e voltei para Campinas, então a gente tem uma escassez muito grande para quem é de fora para acompanhar as coisas do Guarani, né, Ortiz? E aí quando você lembra disso, eu lembro aqui que quem acabou com o meu sossego foi você então, né, Coitão? Minha vida era tão boa, rapaz. Foi, pior que foi, viu? Pior que foi. E aí, assim, a gente tem algumas passagens homéricas, né, Ortiz? Já escrevemos o texto que a PM começou a monitorar, que foi depois do jogo contra o Boa, e por aí vai, né? Ah, naquela época era difícil, né? Uma época muito difícil, né? Ah, faz tempo também, passou, graças a Deus passou, e vamos pra cima. Agora é tentar levar esse Guarani pra Série A um dia, né? Se vai ser esse ano que vem, no outro, não sei. Mas a gente tem que tentar levar esse Guarani para a Série A o mais rápido possível, porque, como eu digo sempre, é inadmissível um time do tamanho, da grandeza, da história, da tradição do Guarani passar, 12 anos longe da Série A do Campeonato Brasileiro. É muito tempo. A última vez que a gente esteve lá foi em 2010, nós estamos em 2022, gente. Já passou da hora da gente voltar para essa tal de Série A e voltar para ficar também, né? Não como foi da última vez que a gente teve gostinho de fazer uma temporada lá e com 3 rodadas já estava rebaixado. Então, olha o tamanho do Guarani e olha o sofrimento que essa torcida tem passado, né? O seu Silvio, esse pessoal mais velho, aí eu também, né? Entre os mais velhos. A gente se acostumou a ver um outro Guarani, né? Não um Guarani nesse nível aí que a gente está vendo hoje. Então vamos trabalhar muito para levar esse Guarani de volta e vamos torcer, acima de tudo torcer, seu Silvio. Grande abraço, viu? E a primeira mensagem de áudio hoje é do Velho Dantas. Vamos ouvir o Velho Dantas, que acho que tá falando groselha. Quer apostar, Coitão? Solta a voz, Bugrino. Quer apostar, Coitão? É 30 segundos de áudio dele. Não vou apostar não, Ortiz, porque eu vou perder. Então vamos lá, solta a voz aí, Velho Dantas. 30 segundos. Boa noite, Vixe! Coitão. Vixe, vou até desistir aqui, Coitão. O Dantas tá falando pra dentro, Coitão. Tá falando pra dentro mesmo. Eu acho que deu algum problema no celular dele lá, com o áudio dele saiu baixinho. Ou será que ele tá vendo muito Pantanal e ele quer ser a muda do Pantanal, Coitão? Vai saber, né, Ortiz? Ou então é excesso de álcool mesmo, já não tá conseguindo nem pôr a voz pra fora mais. Pois é, e aí ele complementou o áudio dele lá que eu não consegui ouvir. Ele diz aqui, manda uma foto dele comendo um cachorro quente. Escreve que é a hora da janta, porque a dona Perua falou que não tem janta pra bebum hoje, que amanhã ele vem buscar a camisa. Pode vir, velho Dantas. Amanhã vem buscar a sua camisa, vem pra cá e depois eu te passo o endereço. Vai ser um prazer receber você aqui. Ih, Coitão, vai ter um pênalti pras perua, hein, Coitão? Se o VAR chamar, é pênalti pras perua, hein? É, eu também imaginei ali que fosse acontecer ali, mas pelo jeito mandou seguir, tá tudo certo, Segue viu, Ortiz? o jogo, vai ter choro, vai ter rádio fazendo protesto contra o VAR, Coitão. Você sabe que essas horas dá até vontade de conectar lá pra ouvir, né, Ortiz? É, só não dá, né? O celularzinho tá aqui, né? Um tá vendo o YouTube aqui, ó. O outro tá lá do outro lado, lá guardado. Eu tenho 5 celulares aqui, Coitão, mas não dá pra usar agora pra ouvir rádio, não. Não quero também. Vou falar de Bugrão, vamos falar de Bugrão. Vamos ouvir o Gerson de Jaguariúna, então. Já que faltou o áudio do Dantas, vai de vinhetinha pro Gerson agora. Solta a voz, Bugrino. Vai lá, Gerson, solta a voz aí.
Boa noite, Ortiz. Boa noite, Cleitão. Boa noite, Bugrinada. Rapazes, eu tô muito preocupado com o nosso time, viu? Muito preocupado mesmo. Até agora nada. Tô achando que nós vamos de gladiador mesmo até o final do campeonato aí, viu? Tá com jeito aí de gladiador até o final do campeonato. Tá cheirando. Pô, não dá, desse jeito aí tá difícil. Se o time tivesse lá em cima, tudo bem, mas tá lá embaixo, meu. Hoje, dependendo da rodada aí, a gente volta de novo pra zona. Então tem que ter um pouco mais de... pensar um pouquinho mais aí. Diretoria tem que tomar jeito, pô. A gente tá assistindo aqui Peruada e Novo Horizontino. O Novo Horizontino melhorou bem agora, hein? Tem uns jogadores que poderiam jogar no Guarani mesmo. O Liger, o paraguaio lá, que eu esqueci o nome dele. Esse Baggio. São bons jogadores, hein? Mas o time da Peruada é muito ruim. Não sei como que a gente conseguiu empatar com o time deles. Mas é isso aí, pessoal. Tamo aí na escuta, tá bom? Fique com Deus. Até mais. Valeu, Gerson. Vamos lá. Não é paraguaio, é argentino, né? É o Diego Torres, né? Que a gente já falou. Ó o gol! Ih, invalidou o gol do Novo Horizontino, Caetão. Que coisa. Era o gol do Novo Horizontino, ia ser no Horizontino 1, Peruada 0. Mas é o Diego Torres, né? É aquilo, né, Gerson? Como a gente falou na abertura do programa, o Novo Horizontino fez um campeonato paulista ruim, percebeu que tinha que corrigir o rumo, foi lá e corrigiu, né? O Guarani fez um campeonato paulista ruim, conseguiu a classificação baseado no regulamento do Paulistão, né, que permitia, e não na classificação real. Achou que estava tudo lindo, maravilhoso, não corrigiu a rota e entrou com o mesmo time para jogar a Série B, né, com pouquíssimas exceções. Agora, quanto ao treinador, Gerson, você como bom ouvinte da Rádio Planeta Guarani já deve ter nos ouvido dizer que o anúncio, se houver, vai vir na semana que vem, né, Caetão? É isso, e aí é informação, não é especulação, nada não, né? Um eventual novo técnico do Guarani chegará na semana que vem, se chegar, né? E é o que a gente vai aguardar ansiosamente, e esperar que toda essa demora realmente seja por uma ótima causa, né? Você sabe que às vezes eu acho que o pessoal não confia nas informações que a gente traz, Caetão. Parece que os caras só confiam na informação das rádios aí, pô. Às vezes também fica com essa sensação, Ortiz, e é aquele negócio, quando a gente acha alguma coisa, a gente deixa muito claro que é o que a gente acha, que é a nossa opinião, mas quando é informação, a gente também frisa muito bem que é informação, e é o caso, é uma informação, né? É, ué. Ó o seu Valdir Montanhar, tá aqui, cobrando dele, ó. Boa noite, Bugrão. Eu, como sócio campeão, ganhei um ingresso VIP pra assistir Guarani e Vasco, agora só falta a passagem de avião. Morre de rir ele aqui. Que absurdo isso, né, Cleiton? De verdade, eu fiquei horrorizado vendo aquela postagem lá, dizendo que o sócio campeão do Guarani que for até Manaus, como se Manaus fosse Hortolândia, Valinhos, Vinhedo, Jaguariúna, uma cidadezinha aqui do lado, né, terá direito a um ingresso VIP do Guarani para assistir a partida, Cleiton. Sabe, Ortiz, é essas coisas que a gente se sente um palhaço mesmo, às vezes, para falar até um termo até meio forte, mas um palhaço. Porque uma postagem dessa, Ortiz, é tirar sarro mesmo, é não saber reconhecer as coisas, é não conseguir ter a dimensão do que aquilo que se comunica pode fazer em relação ao torcedor, né? O torcedor não ficou satisfeito com isso, o torcedor ficou ainda mais irado. Então, poxa, era só ter pensado um pouquinho, né, Ortiz? Tem coisa que é desnecessário, né? Ah, sei lá, né? Eu acho que poderiam ter pensado numa outra contrapartida aí que fosse 2 jogos. Como eu falei aqui, pô, sabia já que o jogo ia ser lá antes do derby, então desce ao sócio campeão direito de ir ao derby com mais um acompanhante, né? A gente tinha a chance aí de ter talvez até mais 2.000 pessoas lá, porque se tínhamos 2.000 sócios campeões, o nosso público poderia ter aumentado em mais 2.000, né? Se cada um deles tivesse direito a mais um acompanhante. E depois desce o ingresso para o jogo do Vila Nova ou para o jogo contra o Cruzeiro, que também é um clássico, né? Mas, pô, dá como contrapartida um ingresso VIP para assistir o jogo lá em Manaus, ficou feio, viu? Essa pegou mal, não dá.
Não dá, né, seu Valdir? Grande abraço pro senhor, viu? É como eu falei aqui, o sócio campeão do Guarani foi desrespeitado, como o torcedor também, que gosta de ir pro estádio, foi desrespeitado, né? Que é um outro torcedor que foi desrespeitado, mas esse eu não vou defender. O torcedor do Vasco, que mora aqui em Campinas e região, que não vai poder ver o time dele jogar no Brinco de Ouro contra o Guarani. Esse cara também foi desrespeitado, né? Mas desrespeitado pelo Guarani, não pelo Vasco. O Vasco tá rindo à toa lá, né? E os ingressos lá já estão à venda também pro jogo. Que coisa, que situação. Vamos ouvir o Guilherme Sampaio, Cleitão, 58 segundos? Opa, vamos acompanhar o Guilherme. Solta a voz, Bugrino. Solta a voz, Guilhermão, vamos lá. Cleitão, fala Ortiz, boa noite aí para todos, para toda a coletividade bugrina. Cara, tava assistindo o primeiro tempo, Perua e Novo Horizontino. Cara, futebol peruístico sofrível, cara, horrível. 45 minutos os caras não deram um chute ao gol, cara. Como é que o Guarani conseguiu me empatar com um lixo desses em casa, cara? Eu tô mais inconformado ainda. O momento, né, do Guarani dá um desânimo, né, cara? É um marasmo, é uma situação que se você não vê perspectiva de melhora, não tem novidade, ninguém se mexe. Desanima, viu, cara? Sinceramente, tô desanimado. Vou assistir o jogo amanhã, lógico. Como torcedor que sou, vou torcer, mas confesso que eu tô bem descrente, bem desanimado esse ano. A gente sempre falou, né, Cleiton, que não é o torcedor que puxa o time. O torcedor até puxa o time lá dentro do estádio, né? Se o torcedor estiver no estádio, o time estiver numa atuação ruim, a torcida inflamar, a torcida crescer, a torcida passar a cobrar raça, atitude, dedicação, ela pode acabar puxando o time. Mas quem puxa o ânimo da torcida é o time, né? E o que tá acontecendo com o Guarani nessa temporada é desanimador, é triste, é estranho. Gente, nós estamos com 6 pontos ganhos em 6 jogos, sem treinador, com técnico interino. Ninguém do Guarani passa uma posição para o torcedor, ninguém do Guarani vem dar satisfação para o torcedor. A entrevista coletiva do presidente Ricardo Moisés já aconteceu há mais de uma semana, 8 dias hoje daquela entrevista coletiva. O superintendente de futebol, que é o cara que eu sempre falei aqui que é o responsável por isso, que tem que resolver essa situação, absolutamente não abriu a boca, trata do assunto como se nada tivesse acontecido ou acontecendo. Fica lá arrumando o pullover, botando roupinha bonitinha para ir viajar, levando a malinha lá a tiracolo, né, puxando a malinha de rodinha lá, como se nada tivesse acontecendo. Tratam isso com uma normalidade incrível que eu não consigo tratar, Cleitão. Eu não consigo achar normal isso. E de tudo isso, Ortiz, o que mais me causa estranheza, revolta, tristeza, tanto lá quando o Ricardo Moisés deu a entrevista, o Michel Alves nem se fala, porque esse não fala por nada, esse é mudo completamente, né? Mas o que a gente sente vindo do corpo diretivo do Guarani é que a impressão que passa é que eles sequer estão preocupados com a situação. E a situação é grave, não tem essa mais, Ortiz, de que é começo de campeonato, as coisas vão se ajeitar. A situação é grave, porque o Guarani não rende, o elenco não é um elenco qualificado para as coisas que a gente gostaria que o Guarani brigasse. E a gente não vê sequer preocupação, como se tudo tivesse normal e a qualquer momento o Guarani vai voltar a jogar bola como num passe de mágica, sabe? Uma calmaria, uma parcimônia, meu Deus do céu, gente, olha... Tratam a interinidade do Benhur Moreira com a coisa mais natural do mundo. Nós vamos para 2 jogos com técnico interino. Com grande chance de ir para o jogo contra o Vasco também, lá em Manaus, com o mesmo técnico interino, com o mesmo esquema de jogo. O Guarani já tem em 6 jogos 4 jogadores suspensos, né, com 3 cartões amarelos. Olha isso que absurdo, cara. Ô, situaçãozinha, fia daquilo, viu, Cleitão? Tá louco, viu? Olha o Atílio de Difícil Portugal. demais. Pode falar, Cleitão, desculpa, eu te interrompi aí. É difícil demais, Ortiz, porque esse é o problema, é só a gente que se preocupa, né? A gente, torcida, né? O resto, quem deveria realmente estar preocupado em tirar o Guarani dessa situação, tá tudo ok. É triste demais. Complicado, né? Olha o Atílio lá de Portugal. Abraços, planeta, tudo bem? Eu confesso que estou bem desanimado de assistir Guarani Tombense. Nada vai mudar, barco à deriva. E antes que digam aí, eu falei deriva, Cleitão, senão vão falar que o Planeta Guarani falou que o Doriva assume o Guarani, né?
Vamos frisar isso aí também não, né? Pelo amor de Deus, fique longe do Guarani, porque não vai dar certo também não. O Renato Rangel, boa noite, jovens amigos planeteiros. Hoje completa 31 anos que o Bugre venceu o Curitiba nos pênaltis. Na verdade é o Coritiba, né, Renato? E retornou à Série A de 92. Espero que os jogadores coloquem a bola na rede e tragam uma grande vitória para o Bugrão. Tenham uma ótima noite e um grande final de semana. Hoje sempre Guarani. Só faltou desejar uma ótima transmissão e falar que vai estar ouvindo a gente, né, o Renato? Pra você ver, né? Faz 31 anos que a gente ganhou do Curitiba e subiu, né? Já faz tempo pra caramba, né? Não era pra gente estar passando por essa situação hoje, era pra estar lá na Série A até hoje, né, Coitão? Pois é, Ortiz. Lá já deveria ter sido aprendida a lição, né? A gente não aprendeu. Aliás, não aprendemos algumas vezes, né? E conseguimos, em algum momento da nossa história, afundar mais ainda do que uma Série B de Campeonato Brasileiro. Será que o Pereira arrumava nossa zaga, Ortiz? Não sei, viu? Não sei. Na verdade, eu queria que o Pereira batesse umas faltas lá de longe, lá com aquele chutaço dele lá e fizesse alguns gols. Porque o nosso ataque não faz gol, Coitão. Pelo menos aquelas faltas de longa distância a gente já começava a esfregar as mãos naquela época, né? Pois é. Vamos para mais uma aqui, o Renato Bachete. Boa noite, Ortiz e Cleiton. Muito amadorismo nessa questão da troca de treinador, viu? Servicinho porco e bem pago do Michel Alves. Por hora é torcer para os boleiros resolverem mesmo sem comando ou com comando interino. Quanto ao Pintado, o fato dele ter saído do Cuiabá e essa ser a única fonte do Guerreiro, não duvido que ele acabe aqui. Não é um Anderson Moreira, mas conhece do riscado e subiu Juventude. Abraço e vamos que vamos. Cara, sendo repetitivo e chato, né? Se o Guarani anunciar o Pintado, que eu considero um bom nome, uma boa alternativa diante do que tem no mercado, diante dos nomes que se ouve falar aí, vai ficar mais evidente ainda que o Guarani não tinha nenhum treinador em vista para a substituição do Daniel Paulista, porque o Pintado ficou desempregado anteontem. E o Guarani está sem treinador há 8 dias, né? Então vai ficar mais evidente ainda que não tinha plano B, plano C, plano Z. Tinha plano nenhum, né, Cleitão? O plano era vamos ver o que nós consegue aí, mas vamos mandar o Daniel embora e deixa o Benhur lá, que o Benhur dá conta, né, Cleitão? Isso aí vai ficar escancarado. Agora, eu espero que se alguém lá no Guarani estiver ouvindo esse programa, não pense assim, então não vamos contratar o Pintado não, que é para não passar recibo de que não tinha nada. Pelo amor de Deus, se tiver que contratar, contrate, né, Ortiz? Vai, Guerreiro, bota a bunda pra ralar aí, vamos trabalhar, Guerreiro, vamos fazer alguma coisa aí, pô, o Guarani tá precisando. Olha aí o que a torcida, como é que a torcida tá, pô, a torcida tá toda desanimada, a torcida tá toda na marcha fúnebre, quando nós devíamos estar tocando é uma marchinha de carnaval, de ânimo, de empolgação no começo da Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos, Guerreiro, vergonha na cara aí, pô, vamos começar. Mais um ouvinte nosso aqui, é o Bruno Melo. Vamos para a mensagem dele. Boa noite, meus amigos. Depois de um derby xoxo, estou voltando a ouvir notícias do Bugre às vésperas da próxima rodada. E o técnico, nada? Ô, Bruno, você não ouviu nada mesmo? Minha opinião é que a diretoria está na torcida por dois ou três resultados positivos para efetivar esse técnico. Contando mais uma vez com a sorte que demos com o Ouser e Carpini quando assumiram. Cara, eu não sei, mas vou repetir o que eu falei à tarde de novo, né? Puta coisa. O Guarani efetivando o Benhur Moreira, contratando um treinador, ainda que a gente não concorde com a efetivação do Benhur, ou não concorde com o nome do treinador que vai ser contratado, o Guarani precisa definir o seu futuro. O Guarani precisa passar uma mensagem, Bruno, para o torcedor, dizendo assim, olha, o nosso planejamento é esse aqui. E aí quando a gente pegar o nome da definição do novo treinador, a gente vai poder analisar e falar assim, olha, o Guarani com essa decisão vai brigar por isso aqui na competição, a não ser que me surpreenda muito. Né? Então qualquer que seja a decisão, ela deve ser anunciada. Eu acho um absurdo se o Guarani estiver pensando que 2 vitórias, por exemplo, seguidas do Benhur Moreira são suficientes para mantê-lo como treinador efetivo do Guarani até o final da Série B, isso é um absurdo. Porque aí eu tenho que me lembrar da entrevista coletiva dele, onde ele elogiou o trabalho do Daniel Paulista e agradeceu pela oportunidade de ter contribuído com a comissão técnica. Botou a decisão da diretoria do Guarani em xeque, né, Cleitão? Achando que não precisava nem ter dispensado o Daniel Paulista, né?
Fez exatamente o discurso contrário daquilo que foi pregado na entrevista coletiva do Ricardo Moisés. Então, até isso denota a falta de rumo do Guarani, né? Porque, no mínimo, então, se realmente era esse o discurso que o Ricardo Moisés queria passar, deveria ter instruído o Benhura a falar um pouco diferente, né, Ortiz? Tomara que amanhã fale diferente, né? Bom, amanhã não tem coletiva, né, Cleiton? Amanhã é só pronunciamento para assessoria, né? Isso se tiver também. Vamos ver o que vem amanhã depois do jogo aí. O Carlos de Souzas, boa noite, amigos bugrinos. Esse silêncio na contratação do treinador não estaria ligado com a tentativa de tirar o Zago do Botafogo? Grande abraço a todos. Eu não sei nem se o Zago é nome na pauta do Guarani, né, Cleitão? Não sei nem se o Zago é nome, o Leandro Zago, eu não sei nem se ele é nome na pauta de treinadores que o Guarani planeja, como é que eu vou saber, né? É um nome que me agradaria. Agora, se o Guarani não consegue fechar com quem está desempregado, Ortiz, vai tentar fazer uma ofensiva contra alguém que está num clube? Complicado, né? Né? Agora, sei lá, o Guarani tem que dar uma resposta pro seu torcedor, pô. O Guarani tem que dizer pro seu torcedor o que ele planeja, né? Não é o torcedor que tem que dizer para o Guarani, é o Guarani que tem que dizer para o torcedor agora. Os anseios do torcedor estão apresentados aí. Eu acho o nome do Zago um bom nome, viu, Carlos? Desses chamados nova geração aí, acho que é o melhorzinho de todos, né? Agora, também não vou esconder aqui, para mim o técnico tinha que ter mais casca. O futuro técnico do Guarani tinha que ter mais casca. Até para tirar essa super influência do Michel Alves dentro do futebol do Guarani. Nós precisamos encontrar um treinador que chegue lá no vestiário, que bata no peito e fale, não, vai ser assim porque eu quero que seja assim e pronto, acabou, né? E nesse aspecto até o Felipe Conceição faria, viu, Cleitão? Então, Ortiz, tem que ser também, né? Alguém que tenha um poder de influência ali dentro do vestiário grande, né? Alguém que realmente chegue para botar a ordem na casa. Vamos citar um exemplo aqui, né, Ortiz? O Guarani, eu não vou lembrar no lugar de quem, mas o Guarani demite o treinador e traz o Maurício Barbieri. Esse mesmo Maurício Barbieri que está fazendo grandes campanhas com o Red Bull agora. E era naquela época um técnico novo, um técnico começando, né, Ortiz? E não conseguiu. Não conseguiu produzir o efeito necessário. Depois se tornou um grande técnico, né? Hoje está aí na vitrine, dirigindo um dos clubes mais ricos do Brasil, né? Treinou o Flamengo, mas naquele momento para o Guarani não foi o suficiente, né? Pois é, o Barbieri passou por aqui em 2017, né? Assume o Guarani no dia 25 de fevereiro de 2017. Vamos ver, o jogo anterior do Guarani foi Guarani 1, Velo Clube 1. Não, aqui já era o Maurício Barbieri, perdão. O Ortiz está fazendo caca aqui. Vamos pro dia 17 aqui. O técnico era o Ney da Mata, saudoso, falecido Ney da Mata, né? Ney da Mata que foi campeão da Série C com o Boa no ano anterior em cima da gente ali na final. Então o Maurício Barbieri veio substituindo o Ney da Mata no comando do Guarani. Teve uma passagem horrorosa mesmo pelo Guarani, quer ver, ó? Vou abrir aqui de novo no Pai dos Burros dos Bugrinos lá, que é o site do Mariolani, né? E o Pai dos Burros com todos os elogios do mundo, hein? Porque ele está substituindo só o Aurélio, né? O Aurélio que, por muito tempo, o dicionário Aurélio, né? Que por muito tempo tinha aí o apelido de Pai dos Burros, que é onde todos nós íamos consultar, né? Olha a campanha do Maurício Barbieri no Guarani. Ele fez 6 jogos, Cleitão. 1 vitória, 4 empates e 1 derrota. Aproveitamento de 38,9%. Campanha parecida com a da Tombense que a gente vai enfrentar, né, Ortiz? Ele ainda teve 1 vitória. Então, você vê, naquela época era um nome emergente, mas não foi suficiente. Então, nesse momento, pela situação do Guarani, por também ter jogadores já cascudos, o Guarani tem alguns aí cascudos, me preocupa se realmente o caminho é buscar um treinador emergente somente, se ele vai dar conta. Pois é. O Betão, ele tem umas tiradas, né? Opa, pênalti, Ortiz. Pênalti pro Novo Horizontino, rapaz. Pênalti pro Novo Horizontino, lado direito da grande área, foi derrubado. Pênalti pro Novo Horizontino aos 31 minutos da segunda etapa. E a Hélia vai ao desespero, hein? Meu Deus do céu, hein, Coitão? A demônios, né? Tá desesperada. Tá pedindo revisão. Vamos ver. Acho que calçou, né, Coitão? Não por cima, mas por baixo tem o calço, né?
Ah, ali por baixo ali, ele agarrou, né? Deu uma chave de braço na cintura ali, foi por baixo, foi por tudo que é lado ali. E, aliás, a hora que o cara do Novo Horizontino puxou o calção dele lá, pareceu que o cara tava de calcinha, hein, Coitão, por baixo. Vamos ver de novo. Será que tem replay, Ortiz? A gente tira essa dúvida. Que horror! Vamos ver a mensagem do Betão primeiro. Boa noite, amigos bugrinos e bugrinas. Amanhã vamos ouvir a Rádio Planeta Guarani e vamos ver na TV o novo técnico do Guarani no local destinado ao Guarani. Anota aí. O Betão tem esperança que o treinador estará lá junto. Olha lá, Coitão, ó. Não é calcinha aquilo ali por baixo do short, ó? Achei também, Ortiz. Olha que se olhar direito vai confirmar, hein? Tá esquisito, hein? Tá esquisito, hein? Tá esquisito, hein? Então, pro Betão, Coitão, o técnico do Guarani vai estar lá junto com a diretoria lá, já acompanhando o jogo, viu? Vamos torcer para que, quem sabe, venha uma imagem ali redentora, né, Ortiz? Já pensou? Filma ali, vê realmente um outro treinador olhando ali, né? O duro é que, assim, às vezes tem treinador que você sabe que vai assistir jogo, assim, aleatório, né, Ortiz? Deixa eu ir lá ver como é que tá, né? Deixa eu assistir esse jogo. E aí já começa a levantar suspeito. De repente é um nome que o pessoal não goste muito, né? Pois é, tá revisando o pênalti lá, Coitão? Nada, o juiz já tá mandando os caras sair da frente da bola lá que tem que cobrar, viu? Eu não tenho a imagem da cobrança, viu, Coitão? Então narra você aí, acho que é o Romário. Não, não é o Romário. Acho que é o Romário que vai bater. Narra você aí, Coitão, porque eu tô com a câmera que tá transmitindo no YouTube bem no meio da tela da televisão aqui. Eu não enxergo a TV, viu? É isso, e a gente teve cartão amarelo para perua de número 3. Vai partir para a bola o jogador do time do Novo Horizontino. Ele olha, vai fixo para a bola, passos lentos, encara o goleiro, bateu, tá lá dentro! Gol! É do Tigre! Tá de bom tamanho também, né, Coitão? Porque os caras estão indo pra 12 pontos com essa vitória aí. É isso. Olha, deixa eu só confirmar, Ortiz. Eu não sei, eu tô achando que quem fez o gol foi o Ronaldo. Foi o Ronaldo mesmo, foi ele. Camisa número 19, Ronaldo, ex-Guarani. Aliás, Ronaldo e pênalti tem história lá no Chiqueiro, né? E nesse gol, que é o gol de entrada lá do Chiqueiro ali, ei, que beleza. Ortiz, eu vou falar uma coisa pra você, viu? A gente marcou toca. O Ronaldo é um cara que no Guarani foi muito criticado, mas aonde passa faz gol, rapaz. Mas você sabe que teve um time aí que tentou contratar ele, Coitão, pra jogar a Série B, e ele falou que infelizmente não dava porque ele já tinha acertado com o Novo Horizontino durante o Paulista, viu? Então, é um jogador interessante, cara. Faz gol por onde passa. Inclusive no Guarani, fez alguns gols importantes logo quando chega, né? Depois dá até uma queda, vai pro banco de reservas, cava um pênalti no último minuto aí, nesse mesmo Chiqueiro que a gente tá assistindo pela TV aí. Jogador importante, viu, Ortiz? Não cavou o pênalti, não. Ele sofreu o pênalti, Coitão. Foi muito pênalti. Ah, sim, cavou numa força de expressão. O pênalti foi claro, né? Claríssimo, né? Cavou o pênalti, o quê? Foi muito pênalti pra nós. E aí o Fumagalli bateu aos 40 e traga lá já do segundo tempo, empatou o jogo pra nós, 1-1. Naquele que foi o derby que completou 100 anos do confronto, terminou empatado por 1-1. E aí o derby seguinte já é o derby do século, que é o derby do Medina. Campeonato Paulista de 2012. Vamos ouvir mais um áudio aqui do Gerson de Jaguariúna, mas eu não tenho essa esperança não, viu, Betão, de que o técnico novo esteja lá na área destinada ao Guarani no estádio e tal. Não tenho essa esperança não, viu, Coitão? Será que ele interpretou aquilo que eu falei no começo do programa? Não é não, viu, Betão? Não tenho essa esperança não. Mais um áudio do Gerson aqui, 39 segundos. Solta a voz, Gerson. Não, Ortiz, não é isso não, cara. Eu sei disso. É que tá muito parado, Ortiz. Muito parado. Não tá com jeito nem que vai acontecer semana que vem. Tá muito parado. Muito parado, assim, é completo parado, né? Não tem nenhum... Não é, tem um bochicho aqui, tem um bochicho ali. Não, eu confio na informação de vocês. Eu nem escuto mais rádio tradicional, cara. Mas tá muito parado. Eu tô esperando aí, não sei não. Eu tô com um pressentimento aí que não é bom, não. Mas estamos juntos.
Tá bom, Gerson. Valeu, tá parado. Tá parado. O que nós podemos fazer, né, Coitão? Vamos invadir o queijo, Coitão? Bora, Ortiz. Pega o avião agora aqui, a gente vai lá invadir o queijo. E Gerson, assim, ó, você pode ter certeza, se pra torcida em geral é ruim, todo esse clima parado, pra gente que tem que achar pauta é pior ainda, viu? Tanto que hoje nós vamos repetir 2 coletivas aqui, a do Ronaldo Alves, daqui a pouquinho, que foi dada logo na terça-feira, né? Depois do derby, e depois a coletiva, não é nem coletiva, é uma entrevista curta dada ali pelo Lucas Ramon, que vai ser titular amanhã com a suspensão do Diogo Matheus. É o que nós temos de pauta. A outra sugestão é ouvir a entrevista do Benhur, então. Vamos ouvir o Benhur? Ué, de repente o pessoal quer ver se tira alguma coisa nova da entrevista dele, né? Que coisa, rapaz. E olha, pra coroar ainda mais, o Novo Horizontino ganhando da Piruada por 1-0. Gol do Ronaldo, ex-Guarani, e com isso o Novo Horizontino vai para 12 pontos e tá no G4, Coitão, o Novo Horizontino, olha lá, e se bobear lá, e tá no G4 e tá muito no G4, tá na terceira colocação com 12 pontos. Pois é, e nesse mini campeonato da A2, onde só 2 times dessa divisão disputam a Série B, a Piruada é vice, Ortiz. Pra variar, né, vice de novo, né. E ó, o bom disso é que se nós ganhar amanhã do Tombense, nós passa a Piruada, fica um pontinho na frente delas, né. Mas não dá pra falar tudo normal em Campinas, né, tudo normal em Campinas seria o Guarani jogando a Série A e a Piruada jogando a Série C, né, Coitão. Isso é a normalidade, né, a verdadeira normalidade. Agora, se todo mundo, aí desculpa Ortiz, eu tenho que cutucar, se a semana também tá aparentemente tranquila para todos aqueles que cobrem o dia a dia do Guarani, basta uma vitória do Guarani amanhã que, nossa, aí vai virar de ponta cabeça, hein? Cleiton Vendemiato Gilberto Quinalha me tirou risos aqui, viu? Ele me mandou a postagem do Guarani e ó, tá reclamando outro pênalti lá no Novo Horizontino, hein? Esse é o jogo das reclamações de pênalti, hein? Postagem do Guarani nas redes sociais. Amanhã tem Guarani. Torcedor, diz aí qual a sua expectativa para a partida contra o Tombense. Hashtag avante meu bugre. E aí o Eric Quinalha respondeu lá no comentário. Taquicardia à vista, Cleitão. Olha, Ortiz, eu vou falar uma coisa. Se a gente apelida o pessoal que posta em rede social de estagiário no Guarani, eu não tenho dúvida de que é, viu? Será que estagiário não é muito, não, Coitão? Acho que é. Pelo amor de Deus, Ortiz, é brincar com a paciência do torcedor, é brincar com a boa vontade do torcedor do Guarani. Um negócio desse não cabe num momento desse, né? Pois é, olha a mensagem dele. Boa noite, Ortiz, Cleiton. Olha a postagem do Guarani e a resposta do meu irmão. Comunicação do Guarani tá parecendo com a de um supermercado. Abraço e que deu. O VAR tá revendo o lance lá, Coitão. Quem sabe o segundo pênalti, hein? Abraço e que abraço. Pera aí, Coitão, deixa eu acabar de ler aqui. Abraço e que Deus nos ajude amanhã, porque vamos precisar. Ortiz, olha só, já pensou Novo Horizontino na Série A e na A2? Esse Michel Alves já deu, né? Pelo amor de Deus. Bom, essa situação de Série A e Série A2, nós vivemos em 2010, né, Coitão? Só que foi o inverso, né? Foi Série A2 e depois Série A, né? É isso, e a gente tinha acabado de cair para a Série A2 ali, né? E a gente conseguiu acesso e daí fomos disputar essas duas competições extremamente antagônicas, né? E se o juiz tiver um pouquinho só de não ser caseiro, ele dá o pênalti. Por que foi, Ortiz? Ele tá lá no fliperama, lá, ó. Tá lá na área do fliperama. Pra quem não sabe, pra quem é mais novinho, fliperama é umas máquinas onde nós ia pra jogar videogame, viu, gente? É o fliperama lá, ó. Aí você tem lá o seu videogamezinho no quarto. Não, nós tinha que pagar, nós tinha que comprar ficha, né, Cleitão, pra jogar, né? Comprava ficha, alguns era mais esperto, comprava ficha de telefone que era mais barato e tentava colocar, mas não dava certo não. Sabe que uma vez eu fiz uma gambiarra, né, Cleitão? Eu botei uma linha de nylon passada num buraquinho na ficha do fliperama, eu ia lá, colocava a ficha e puxava de volta. Mas esse daí era clássica, né, Ortiz? E vira e mexe dava certo, né? Olha lá, vamos ver. O árbitro vai voltando pro gramado. Faz o gesto do VAR e aponta pênalti. Penalidade máxima pro Novo Horizontino.
O Novo Horizontino tem a chance de fazer o segundo gol do clássico da Série A2 na Série B do Brasileiro. E quem vai para a cobrança é ele de novo, Ronaldo, camisa número 19, Cleitão. 41 minutos e meio do segundo tempo. Ronaldo pega a bola, bota na marca da Cal e vai para cobrar a segunda penalidade. Nós fica com mais vergonha ainda de não ter ganho dessa bosta, Cleitão. Quem cabeceou também foi o Ronaldo, mas na verdade agora não vai não, é o lateral esquerdo, viu, Ortiz? O Ronaldo já se afastou da bola, é o camisa 6 ali do Novo Horizontino. Sabe quem que eu é, né? Confesso que eu não sei quem é, não tenho a mínima ideia. É o Romário, Cleitão, que um dia jogou aqui. Olha aí, então vamos lá. Quer que eu narre também, Ortiz? É lei do ex. Não, agora eu vou aqui. Eu vou dar uma tortadinha na cabeça aqui. Romário, posicionado, autorizado pelo árbitro. Partiu pra cobrança, bateu. Defendeu a goleira Peru. Eu falei, Cleitão, não vai dar certo. O Romário é ruim demais, Cleitão. Meu Deus do céu, né, Ortiz? Pô, você tem um cara que não perde gol como o Ronaldo no elenco. Já fez um gol. Aí ele pega e coloca outro jogador pra bater que jogou nas mãos do goleiro. Mas é pra acabar mesmo, né, cara? Pelo amor de Deus, né, cara? A hora que eu vi que era o Romário que ia bater, eu falei, não tem chance não, esse cara é ruim demais. Mas ainda cabe o segundo, ó. Vem o Ronaldo no contra-ataque, afasta a zaga piruística. Vamos cuidar de nós aqui, vai. O André do Centro, boa noite, Bugrinada. Será que no pós-jogo da Rádio Tombense eles também vão ouvir o que o Pivete deu... Eles também vão ouvir que o Pivete deu continuidade no excelente trabalho do Emerson Maria, ou isso só acontece com a gente? Abraços. André, eu acho um pouco difícil até essa declaração acontecer, porque o Bruno Pivete, aliás, Cleitão, o Bruno Pivete, que é daqui de Campinas, você sabia disso, Cleitão? Não sabia não, Ortiz. E é bugrino fanático, Cleitão. Você tá brincando, Ortiz, não é tô falando possível. sério. É bugrino, torcedor do Guarani fanático. Daqui de Campinas e vai assumir o Tombense, tá? O Bruno Pivete, ao contrário do Benhur Moreira, o André, ele não é um técnico interino, né? Ele é um técnico definitivo, né? Então, ele não, creio eu que ele não vai elogiar o trabalho do antecessor, porque se o antecessor não tivesse saído, ele não teria assumido, né, Cleitão? Talvez por estar chegando agora, ele pode ser que mantenha a escalação. Agora, em relação à forma de jogo, à leitura de jogo, provavelmente ele já vai imprimir aquilo que ele pensa como futebol, né? Não, ali por ética e tal, pode citar o trabalho do cara e tal, falar que o trabalho foi bem feito, que facilitou para ele e tal, né? Mas não dizer que é um excelente trabalho, como disse o Benhur Moreira, né? Acho que não, viu, André? Acho que não. Então vamos ouvir a primeira coletiva da semana, então, que foi a coletiva do Ronaldo Alves, concedida na terça-feira? Vamos lá, vamos acompanhar o Ronaldo Alves. Vamos lá, e é tempo também do Ortiz trocar o ar lá fora. Vamos lá, solta a voz aí, Ronaldo Alves, fala pra gente. Primeiro sobre o derby, depois um pouquinho sobre o jogo contra o Tombense, partida marcada para amanhã às 16 horas, lá na cidade de Muriaé, hein? Lá em Muriaé, Minas Gerais, mais de 9 horas de viagem para chegar lá. Solta a voz, Ronaldo. Ronaldo, a zaga se comportou muito bem no derby. Foi a sua melhor atuação nesse ano? Bom dia, né? Realmente é o que a gente vem sempre pedindo, sempre cobrando, né? Achar o equilíbrio entre os setores, defesa, meio e ataque, né? Para que todo mundo se ajude, né? Para que a gente venha diminuir os números de gols tomados, para que a gente esteja sempre numa evolução. Particularmente para mim, o primeiro tempo, né? Analisando, eu acabei, né? Errando alguns passes que eu não costumo, né? Errar. Né, me cobro muito por isso, né? Acredito que não foi uma das melhores partidas minhas, mas o conjunto em geral, defensivamente, foi muito bem, tanto que nós não sofremos muito risco durante o jogo, né? Um jogo, né, duro, difícil, mas foi uma partida boa, consistente defensivamente, onde a gente não veio a sofrer durante o jogo. Ronaldo, você e o João Vitor estão ganhando um bom entrosamento. Essa contusão dele te preocupa porque pode quebrar essa boa fase de vocês dois? Não, o João, né, vem tendo a sequência, né? Como todo atleta, ele precisa de sequência. É um menino que tem muita qualidade, muito margem para crescimento, né? A gente vinha bem junto ali, né? Mas todos os outros também são muito qualificados, né? Qualquer um que entrar, tenho certeza que vai corresponder, vai manter. Então é isso, é um elenco que está preparado, né? E quem entrar,
para jogar, com certeza vai sobressair e vai manter o nível de atuação. Próximo jogo é fora de casa. Você acha que está faltando uma vitória como visitante para dar mais confiança para a equipe toda? Com certeza, né? É o que a gente vem sempre buscando, né? Pontuar em casa, né? E buscar pontos fora, né? Para que a gente venha ter o equilíbrio durante a competição. É o que nós vamos fazer, vamos trabalhar, né? Nos preparar para que sábado a gente consiga ir lá fazer um grande jogo e trazer os 3 pontos. Ronaldo, em 2018, o grupo do Guarani se uniu com o presidente e disse o seguinte: olha, o auxiliar Humberto Louser dá conta do recado, a gente confia nele para desenvolver esse trabalho. Em 2019, o mesmo grupo deu respaldo para o Thiago Carpini. Você, como capitão, como líder desse time também, qual que é o sentimento do Guarani depois da saída do Daniel Paulista em relação ao Beiro Moreira? Vocês sentem que, de repente, para esse período de transição, ele pode, de repente, ter uma sequência, ou vocês já têm ali um feedback da diretoria que um novo comandante chegará? Bom dia. O Benhur é um cara que já está aí há muito tempo já no clube, conhece todo mundo, né? Um cara que vem se capacitando, se preparando cada vez mais, né? Para poder exercer a função que for mandado, desejado a ele, né? A gente torce para que tenha uma decisão o quanto antes, para que também a gente venha desempenhar um trabalho, né, do estilo, do modelo do treinador. Como eu falei, isso é uma decisão da direção, né? Acho que cabe a eles, né, dar uma resposta a respeito, né? Mas se o Benhur continuar, o grupo vai estar com ele, né, apoiando, fazendo o melhor para que a gente possa ajudar ele a crescer, né, ainda mais nesse começo, né? E quem chegar também, se caso chegar, a gente vai estar junto, vai fazer o melhor para que a gente consiga evoluir, estar sempre melhorando na tabela, para que a gente possa buscar os nossos objetivos na competição. Ronaldo, você falou sobre buscar o equilíbrio, né, entre sistema defensivo e ataque. O ataque do Guarani tem sofrido muito em 2022. É o menor número de gols desde 2019. O que você acha que está faltando para essa bola entrar? Porque o volume de jogo está aí, o Guarani cria muito, mas não tem marcado muito. O que vocês avaliam sobre isso? Sabemos que precisamos melhorar em todos os aspectos, né? Equilibrar, como eu falei, equilibrar todos os setores do time, né? Para que a nossa produção ela venha a ser melhor a cada partida, né? Esse é um aspecto que nós temos consciência, né? Que precisamos evoluir, precisamos melhorar. Isso é cobrado, isso é falado, e tenho certeza que a gente vai trabalhar ainda mais para que a hora que chegar a hora ali seja fatal nas oportunidades que tiverem, né? Porque conta muito, né? Você num jogo decisivo, você ser fatal, né? E sustentar o resultado, ainda mais numa competição tão dura que é a Série B, muita disputa. Então, quanto antes nós melhorarmos esse aspecto aí, vai ajudar bastante. E agora o gramado do Brinco passa por uma reforma, né? Inclusive o jogo contra o Vasco deve ser confirmado para Araraquara, mas independente do local, o Guarani nos próximos 3 jogos joga fora de casa. Você acha que isso é também um desafio para vocês aí nessa sequência? É claro que é sempre muito bom jogar aqui no nosso estádio, né? Ao lado do nosso torcedor, né? Um campo onde já conhecemos. É uma pena, né? O campo vai estar passando por esse processo aí da plantação da grama de inverno, mas é isso. Como eu falei, vamos buscar ser um time consistente fora de casa, né? Para que a gente venha arrancar ponto e continuar subindo na tabela aí. Guarani! Ouvi atentamente de novo o Ronaldo Alves, né, Cleitão? E vou destacar o seguinte: o próprio Ronaldo Alves, ele fala algo que a gente vem falando muito aqui, né? Essa decisão tem que ser tomada rápido, seja ela qual for. Seja qual for a decisão da diretoria, ela tem que ser tomada rápido, para que os jogadores saibam qual é a nova metodologia de trabalho. O Ronaldo fala isso com todas as letras. Ele não fala que o Benhur deve ficar. Ele fala que o Benhur é um cara que está lá há muito tempo, que já conhece o grupo e tal, que o grupo vai se esforçar para ajudar o máximo possível nesse período, mas que qualquer que seja a decisão da diretoria, que ela seja tomada o mais rápido possível, né? É isso, a gente pensa bastante igual, né, Ortiz? Foi justamente esse o ponto que eu ia destacar ali, né? A necessidade que eles mesmo, enquanto elenco, têm de
ganharem uma definição em relação ao novo treinador para a sequência do campeonato, para que se possa assimilar logo essa nova metodologia, sendo o Benhur ou sendo qualquer outro treinador. O que não dá é ficar nesse negócio, ó, vamos fazendo o básico aqui, que uma hora chega o treinador, aí a gente vê o que ele quer. Não dá, o Guarani não tem tempo para fazer isso, né? Pois é. Não dá mais para brincar, gente. Não dá mais, o tempo tá passando. Nós já enfiamos 2 rodadas aí, né? Pode ganhar o jogo amanhã. Tomara que ganhe o jogo e que ganhe de goleada amanhã. Mas nós precisamos de uma definição, nós precisamos saber qual é o plano do Guarani para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. E desculpe, mas aí vem uma vitória do Guarani, o Guarani vai lá e oficializa o Benhur, eu vou ser o primeiro a falar aqui que o Guarani tomou a decisão errada. Mas aí o que eu posso dizer é que os jogadores pelo menos vão saber que o comandante que está lá na beira do gramado de fato é comandante. Não é um interino, não é um cara que está ali quebrando galho, né? Não é um cara que está ali fazendo as vezes de treinador, já é o treinador. E aí o próprio Benhur Moreira passa a poder exigir um pouco mais de respeito do elenco, não que o elenco não o respeite, mas passa a poder impor alguma coisa para o elenco, né? E observando outra coisa da entrevista coletiva dele também, ele fala aí, isso aí é cobrado, isso é pedido e tal, nós jogadores temos que ter mais atenção, temos que aprimorar, temos que tudo... Tem mesmo, né, Cleitão? Como eu disse aqui, por pior que seja o treinador, ele não perde gol, né? Ele não perde gol, quem perde gol é jogador e quem falha na bola aérea defensiva é jogador também, né? Exatamente, é necessário que eles também tenham essa autocobrança, que eles também se dediquem um pouquinho mais, que eles também joguem um pouquinho mais de futebol. O futebol do Guarani é muito pobre, né? E se a gente tem os defeitos na montagem do elenco, se a gente tem os defeitos no esquema tático, a gente não pode ter o defeito da entrega do jogador de render um pouquinho mais do que ele tem rendido. Isso é um fato. E o Guarani precisa se aperceber disso, os jogadores precisam se aperceber disso. Eu fiquei com um feeling, Ortiz, mas aí é feeling mesmo, né, interpretando a forma como ele falou ali, que o Ronaldo Alves, pelo menos na forma como ele coloca ali na resposta, né, nessa mesma resposta sobre um novo treinador ou a efetivação do Benhur, de que fica meio que assim, subentendido de que, olha, a gente não gostaria que fosse o Benhur, não. Seria melhor vir um outro de fora. Ele é um bom auxiliar técnico, mas talvez não esteja pronto. Mas só assim, só um sentimento que pra mim ficou, viu? Não, mas não é errado fazer essa interpretação, porque como eu frisei bem, ele não disse assim, olha, nós gostaríamos que fosse o Benhur, ou o Benhur tem condição. Ele falou, elogiou bastante o Benhur e tal, e em seguida vem a fala dele, que fica muito latente, né? Qualquer que seja a decisão da diretoria, que ela seja tomada o mais rápido possível, para que a gente saiba qual é o novo rumo, qual é a metodologia de trabalho nova, né? Então ficou bem latente isso na declaração dele, e a frisar também o fato de que agora ele vai ter um outro companheiro e vai jogar até do outro lado do campo, né? Porque o Ronaldo Alves joga do lado esquerdo e dessa vez vai ter que jogar do lado direito para a entrada do Derlan na esquerda com a lesão do João Vitor, né, Cleitão? Exatamente. É aquilo que a gente fala, né, de que vai existir uma mudança, mas que na verdade mexe nas duas, né? Porque você vai deslocar de lado o Ronaldo Alves. Então, é uma zaga nova, inclusive em relação aos lados que eles atuam, né? Vamos ver como é que vai ser o comportamento. Eu, particularmente, fico preocupado por ser o Derlan. Não porque ele é melhor ou pior do que os outros, é que, para mim, o Derlan é meio cintura dura, né? O Derlan não me passa a mesma confiança que o João Vitor vinha me passando, por exemplo, né? Mas aí você tem que comparar o Ronaldo Alves jogando pela direita, né? Não o Derlan, né? O Derlan vai entrar na esquerda, né? São jogadores diferentes, até em posições diferentes. Um marca na zaga pelo lado direito, o outro pelo lado esquerdo, né? Deixa eu registrar 2 mensagens aqui. O Ronaldo tá dando entrevista lá, falando do gol dele e tal. O Carlos Silva, e olha em que situação a diretoria do Guarani se meteu. Diretoria que a gente elogiou tantas vezes aqui, né? Faz um trabalho muito bom no aspecto financeiro e administrativo, né? Mas olha como o futebol influencia. É uma das piores diretorias e um dos piores presidentes dos últimos tempos. Não estão nem aí para o Guarani. O Michel Alves acha que é dono do Guarani. A opinião é do Carlos Silva aqui pelo nosso YouTube, Cleitão. Eu acho o seguinte, o Ricardo ele precisa imediatamente
tomar uma atitude para corrigir essa vertente que está tendo de análise do torcedor sobre o trabalho dele, Cleiton Vendemiato. Isso está interferindo diretamente em qualquer tipo de análise que seja feita no trabalho dele agora. Porque enquanto as críticas são direcionadas só para o Michel Alves, é uma coisa, né? E todas as críticas são extremamente justas. O problema é que ao não entender esse clamor da torcida, que realmente já não consegue mais aprovar nada do Michel Alves, e quando ele banca isso, ele também automaticamente compra a briga com a torcida e fica sujeito às mesmas críticas, né, Ortiz? Pois é, precisa dar uma guinada agora de 180 graus nessa situação aí, viu, Ricardo? Precisa fazer alguma coisa, meu amigo. Tá na hora. A guerra já passou da hora, né? Já passou da hora. Mais uma mensagem do Angelão aqui também no YouTube. Ó. Largou a rádio hoje, veio pro YouTube o Angelão. Ó. O pênalti foi idêntico daquele derby no Ronaldo, onde lá no Chiqueiro o Fumagalli empatou. Foi mesmo. Foi a mesma jogada, um pênalti idêntico. A diferença é que aquele foi acho que aos 42, 43 do segundo tempo, né, Angelão? Mas foi idêntico mesmo. Idêntico. E o Marcos Buzano também aqui no YouTube. Abraços do Parque Via Norte. Manda um abraço aí lá pro Parque Via Norte, Coitão. Grande abraço pro pessoal do Parque Via Norte, região norte lá de Campinas. Muito bugrino naquela região, viu, Ortiz? E o Gilberto Quinalha aqui, ó, já deixa uma mensagem aqui. Vamos ver qual que é a mensagem dele. Ortiz, olha só, já pensou? Não, essa a gente já tinha lido, né, Coitão? Novo Horizontino na Série A. E jogando a Série A2 do Paulista. Até falei que aconteceu isso com a gente, infelizmente, né, em 2010. Valeu, Gilberto, já tinha registrado aqui, Vamos para a mensagem do seu Antônio Carmona aqui conosco. Boa noite, Ortiz, Cleitão. Já sei quem arrematou as calcinhas penhoradas. Cara, eu fiquei com uma nítida impressão que o cara tava com uma calcinha debaixo do short lá, Cleitão. Sensacional. Estão colocando a calcinha nos jogadores que é para não deixar penhorar, Ortiz, tá vendo? Pois é. Mensagem feminina, Cleitão. A primeira mensagem feminina sempre tem vinheta, né? Bora. Solta a voz, bugrina. Hoje a primeira mensagem feminina é da Romolina. Boa noite, Ortiz, Cleiton e bugrinos. Sextou na melhor companhia, mas eu tô com fome. Olha, tá com fome a Romolina, rapaz. Ótimo programa, beijos, amo vocês, amo essa rádio. Morre de rir a Romolina aqui porque tá com fome, Cleiton. Você não está sozinha, Rô, também estou. Aliás, Cleiton, eu tava vendo uma ação lá de domingo, foi Dia das Mães, né? Uma ação da Piruada no Dia das Mães. O presidente saiu distribuindo rosas para as funcionárias. Ele devia sair dando calcinha, né? Já que penhoraram a calcinha delas, né? Pô, tinha que fazer pelo menos a reposição, né, Ortiz? Aí ele foi distribuir rosas ali, pô, rosas não veste por baixo, tem espinho, né? Pois é. Devia ter distribuído calcinhas, né? Não só as rosas, né? Calcinha junto pra devolver o que penhoraram delas lá, né, Coitão? Ó, tô devolvendo aqui, ó, que a justiça tá bloqueando aí, ó, um par de calcinha pra vocês aí, fica tudo certo. Vamos para mais duas mensagens de áudio do Guilherme Sampaio. Uma de 32, outra de 45 segundos. Solta a voz, Guilhermão. Então, né, Ortiz, é o seguinte, não precisa chegar aqui e falar, viu, nós estamos negociando com tal nome. Cara, faz só um comunicado. Não, realmente o Ben-Hur vai permanecer até o final do campeonato, ou vamos dar a chance aí para ele por mais alguns jogos. Não, nós vamos contratar um novo técnico. Enfim, no momento oportuno vai ser anunciado, no momento mais rápido, mas dá uma posição para a torcida, né? Não deixa a gente aqui nem palhaço sem saber o que vai ser feito, né? Vamos para a segunda. Cara, me lembrei muito daquele aquele derby 1-1 no Chiqueiro. O Vadão colocou o Ronaldo, igualzinho aconteceu agora com a Piruada, de novo, né? O Vadão colocou o Ronaldo centroavante. Ele entrou, primeiro lance dele, sofreu pênalti, Fumagalli sentou a bota, o goleirinho deles lá nem viu a cor da bola e gol. A diferença agora é que o Ronaldo bateu e humilhou o goleiro da Pinguela. Me lembrou muito aquele lance. Aliás, esse Ronaldo aí, cara, ele jogou muito bem no Campeonato Paulista. Eu
Eu prefiro ele, por exemplo, do que o Nicolas Careca, mas 1000 vezes. Uai, mas não é só nesse ano, não. A gente tem que lembrar de 2020, né, Cleitão? Que o Campeonato Paulista dá uma parada ali, né? Por conta da pandemia. E o Santo André era o líder geral da competição e o Ronaldo era o artilheiro da competição, né, Cleitão? E se eu não estiver enganado, naquele ano ele marca contra a Piruada pelo Santo André, e se eu não estiver mais enganado ainda, ele marca esse ano pela Inter de Limeira contra a Piruada, viu, Ortiz? Sim, marcou mesmo, aqui no Chiqueiro, é isso mesmo. O Agnaldo do Proença tá comemorando aqui, a Chita tá sifu, amanhã vamos passar essa bosta. Vamos, Aguinaldo, mas é pouco ainda, né? A gente vai passar um time de Série A2, né? Tá na hora da gente ambicionar voos mais altos aí, né? Então vamos ambicionar passar o segundo time da Série A2, que é o Novo Horizontino, que tá com 12 pontos, né, Cleitão? Aí a gente já começa a pensar um pouquinho diferente, né, Ortiz? E não adianta, agora a questão não é nem ficar focando muito em relação ao G4, lógico que a gente quer. Mas a nossa realidade hoje não permite. A nossa realidade hoje é focar contra o Tombense, vencer a partida, aí depois a gente vai projetar o Vasco, aí depois a gente vai projetar o Sampaio Corrêa e assim por diante. O Guarani agora já não tem mais como ficar olhando tanto para cima, não. É olhar no próximo jogo e cuidar de vencer esses jogos para daqui talvez aí 2, 3 rodadas com bons resultados a gente possa voltar a se planejar um pouco mais acima, né? É isso. E o pessoal que tá no YouTube tá vendo, Cortiço, não para de coçar o nariz, rapaz. Tá me dando uma coceira aqui em volta do nariz, então, bem na hora do programa, que coisa feia. O Demilson de Amparo faz uma pergunta que eu acho que quem tem que responder é a direção do Guarani, né? A pergunta dele: boa noite. Dá pra cravar que o Benhur é só interino? Uai, eu tenho que me basear na informação que eu obtive, né? Conversando com o presidente nessa semana, o presidente me falou que ia dar mais essa partida para o Benhur Moreira e que na semana que vem trataria do novo treinador, né? Então, para mim, até que prove em contrário, ele é só interino, né, Coitão? Mas é uma resposta que quem pode dar é só a diretoria do Guarani, né? E tem que dar resposta, né, Ortiz? Por que eu tô falando que tem que dar resposta? Porque a gente vai se lembrar de que o Carpini passou o campeonato quase que todo como interino e foi ser efetivado faltando 2 rodadas para acabar, dizendo que ele era o técnico do Paulista, né? É isso. Temos que lembrar de todos esses precedentes aí, né? Uma observação legal do Bruno Melo aqui, ó. Já temos pelo menos 2 candidatos a técnicos no elenco. Quer saber quem são, Coitão? Diga, Ortiz. Hernando e Leandro Castan, fim de carreira, não jogam mesmo? Então já tem um técnico e um auxiliar técnico, né, Coitão? Já monta a comissão técnica toda, né, Ortiz? Mas, cara, eu ainda acho que Hernando e Castan têm futebol para contribuir com o Guarani dentro de campo, cara. Eles só precisam ser recuperados. E essa é mais uma das questões que me leva a entender que o Guarani precisa realmente de um outro técnico, de um técnico mais cascudo e de um técnico que venha com o perfil de recuperar jogadores para que o Guarani finalmente possa ter todo o seu elenco rodando e colocando-se à disposição do Guarani. Pois é, cara, a gente não pode abrir mão de jogador que está no elenco, gente. Eu falei diversas vezes aqui. Nós precisamos de todos os jogadores e todos jogando em alto nível. Não dá para abrir mão de um ou de outro. Nós precisamos de todo mundo porque o nosso elenco é curto. Nosso elenco tem 32 jogadores. E desses 32, a escolha do treinador invariavelmente é por apenas 16, 17 aí no máximo. O resto está todo lá abandonado. Eu chamo aqui de limbo, né? Tem muito jogador do Guarani jogado no limbo desse elenco aí. Não pode, nós não podemos aceitar isso. Tem que chegar alguém que olhe para o elenco e consiga tirar a característica que o time precisa desse elenco montado aí, pô. Né? Por isso que eu falo que o técnico tem que ter um pouco mais de casca, talvez. Né? Um pouco mais de casca. Um técnico mais cascudo aí consegue tentar resolver essa situação. Consegue enxergar algo que ninguém conseguiu ver. Consegue tirar um jogador diferenciado ali que não estava sendo sequer olhado. Toda vez que vem um técnico novo, isso acontece em todos os times. Mensagem do Edson Hortolã. Boa noite, Ortiz, Cleiton, Fernando Folgadão. Aí, apelido novo pro Fernandão, o Folgadão. E a todos os bugrinos. Eu morava na rua 7 de Setembro, esquina com a rua Mestre Tito, no final dos anos 60 e início dos anos 70.
Se eu não me engano, a 7 de setembro fica perto ali da padaria que era do Piolim. Se eu não me engano, padaria Fluminense, né? Que era do Piolim. Grande parte era bugrina doente. Íamos a todos os jogos no brinco a pé, numa turma com bandeiras e muita festa. Uma das pessoas era justamente a do pai do Bruno Pivetti, o William, ainda adolescente. A gente sentava na atual cabeceira do placar, não havia outra, e enchíamos o saco do Tobias, por exemplo. O Tobias, quem não sabe, é goleiro, né? Em 74, o William conheceu a esposa dele na festa de casamento da minha irmã. Depois dessa época, o grupo se dispersou por várias razões, mudança de bairro, trabalho, estudos, e cada um seguiu sua vida, mas a bugrinidade não morreu, é para sempre, tá vendo? O Edson Hortolã está endossando aqui a afirmação que eu trouxe de que o Bruno Pivetti é bugrino, Caetão, tá vendo? Espero que ele exerça toda a bugrinidade dele na estreia dele pela equipe do Tombense, viu? Esperamos que o Tombense não mude muita coisa para amanhã, né? Mas é isso, Ortiz. E em relação a essa casca que você disse, né? Isso ajuda, inclusive, a acalmar o próprio trabalho, já que eles buscam tanto a tranquilidade. Porque, vamos lá, você traz um treinador experiente. Vou chutar um nome aqui, para não falar que a gente está indicando ninguém, né? Então vou chutar um nome impossível. O Guarani acertou o Luxemburgo. Luxemburgo vai estrear na partida contra o Vasco. Aí vai lá, Deus o livre, estou batendo na madeira aqui, mas a gente perde de 1-0 para o Vasco. Ah, mas beleza, o Luxemburgo chegou essa semana, é só um começo de trabalho, calma que ainda vai render. É uma coisa. Aí você contrata o Matheus Costa, que muita gente falou do Matheus Costa. Chega lá, perde de 1-0 pro Vasco. Tá vendo? Mais do mesmo. Não sei, muda, inclusive, a percepção da torcida com uma suposta paciência para esperar o trabalho acontecer, né, Ortiz? Tudo influencia, né? Tudo. Eu tô entrando na depressão do povo, gente. Vocês estão me deixando deprimido aqui, ó. Fernando Moreno, boa noite, turma. Tô na escuta e muito triste com o que está acontecendo com o Guarani. Somos muito importantes no cenário do futebol e não merecemos esse desleixo. Até o Tombense contratou técnico. Vamos levantar esse ânimo, gente. Parece que vocês estão deixando os caras ganhar a guerra, né, Caetão? É isso que não pode, né, Ortiz? Agora é a hora da gente entrar em campo. Porque a gente já salvou o Guarani de boas. Nós, torcida do Guarani, já salvamos o Guarani de boas. Não foram de uma ou duas, não. Foram de algumas. Então agora, já que a gente está nesse momento difícil, também está na hora da torcida entrar e, de alguma maneira, fazer a sua parte. Vamos ter que carregar no colo. Infelizmente, caiu no nosso colo, a gente vai ter que carregar no colo mesmo. Sabe, porque pessoal, tá complicada a coisa, né, Ortiz? Vou só pedir pra gente refazer a ligação. Podemos, Ortiz? Claro, podemos. Vou chamar de volta o Caetão aqui, porque deve estar picotando lá para ele. Vamos lá. Vocês vão ouvir o barulhinho aí, vocês já estão acostumados, né? E aí aparece para mim aqui, deixa uma mensagem de voz. Vamos esperar ele atender lá para a gente refazer aqui a conexão. Tá me ouvindo agora, Caetão? Agora sim, agora estamos de volta. Começou a dar uns picotes daqueles feios, viu, Ortiz? Ah, então vamos lá. Mas eu sempre falava uma frase, acho que vocês já devem ter ouvido isso de mim. Todo mundo que está no Guarani passa. O que fica é a entidade e a torcida. Então, assim, se você é contrário ao Ricardo Moisés, um dia ele vai passar. Se você é contrário ao Michel Alves, um dia ele vai passar. Se você era contrário ao Daniel Paulista, ele já passou, inclusive, né? Já não está mais aqui. Né? Tudo vai passar. Só quem vai ficar é o Guarani e nós, torcedores, que vamos pagar a conta do que quer que seja feito. Em positivo, nós vamos ficar com o bônus. Né? Em negativo, nós vamos ficar com o ônus. Entende? Então, assim, o Michel Alves vai passar também. Vai passar, eu concordo que é um cara que tem mais poder do que devia ter, é um cara que tem uma influência absurda com as coisas que acontecem no Guarani. Quem tem que enxergar isso é o Conselho de Administração. Mas aí o Conselho de Administração prefere ficar com a parte da flauta encantada, né? Eu já falei aqui que ele encanta jumentos. E ele está encantando mesmo. Os caras acreditam cegamente no que o Michel Alves fala. Isso vai ter que acabar, mais hora ou menos hora isso vai ter que acabar. Eu entendo, aliás eu não acho, eu tenho certeza, que esse ciclo do Michel Alves com o Guarani já acabou, já passou. Basta ver o posicionamento do torcedor do Guarani. Nós não encontramos mais do que 10 torcedores do Guarani hoje publicamente defendendo o trabalho do seu Michel Alves.
Então nós podemos dizer assim que num ambiente de 100, 200 pessoas aí falando de Guarani, nós vamos ter 5% favoráveis a ele e 95% contrárias. Isso para mim é prova mais do que o suficiente que o ciclo dele no Guarani já se acabou. Mas esse elenco atual já está montado. Então, Michel Alves saindo ou não saindo agora do Guarani, o elenco está montado. O que nós não podemos permitir é que o Guarani cometa o erro de dar para o Michel Alves a condição de montar até o elenco do Guarani para 2023. Isso não pode acontecer. Agora, nesse momento, o que nós temos é que torcer para eles acertarem a mão e resolverem. E depois nós vamos pressionar. Ah, mas aí se conseguir um resultado importante, ele não vai sair. Ué, eu já falei aqui que eu não quero ter razão, eu quero ter alegria. Né? Se o Guarani subir com o Michel Alves, eu engulo até o Michel Alves para o Guarani subir, Cleitão. E que também não vai apagar a forma errada que foi conduzida as coisas. Me lembro quando a gente falava, logo depois da partida que a gente fez pela primeira rodada da Copa do Brasil, né? Que a gente falava, o Guarani pode até ser campeão paulista, sim, mas isso não vai apagar os erros do planejamento que aconteceram. E a mesma coisa agora, o Guarani pode até subir, mas não vai apagar o erro no planejamento que o Guarani fez. E se hoje a gente conseguir lá no final do ano comemorar um acesso, pode ter certeza, para mim, Ortiz, foi obra do acaso. Sim, sem dúvida, como foi obra do acaso a classificação no Campeonato Paulista. Não dá para dizer diferente disso. Registrando mais algumas passagens aqui no YouTube, o Davi de Oliveira Martins. Eu creio que pode chegar o Pintado. Eu gostaria muito que chegasse o Pintado, Davi. Depois ele disse que o Michel Alves é culpado por montar um time horrível. Foi exatamente o que nós dissemos aqui. Ele é culpado total da montagem desse elenco e não só desse, né? De alguns outros. E o seu Moacir Paranhos, o Moacir Paranhos, eu não posso chamar mais ele de senhor, Cleitão, esqueci desse detalhe. Boa noite, Ortiz, Cleitão e demais. Boa noite, Moacir, está acompanhando a gente hoje pelo YouTube, tá vendo a cara feia do Ortiz e a foto congelada do Cleitão sorrindo, Cleitão. Que também é de uma cara feia pra caramba, viu? Mas pelo menos tá sem aquela barba horrorosa, né, Cleitão? Na foto, viu, Ortiz? Na foto, porque a barba já deu uma crescida de novo. Aliás, depois de muito e muito tempo, eu tô planejando amanhã tirar ela completamente. Mas então arranca, Cleitão. Nós já sabemos o que é a culpa do momento ruim do Guarani. Toda vez que você deixa essa barba crescer, o Guarani entra em crise, Cleitão. Porra. Não diga isso, Ortiz. Sabe por quê? Pô, agora eu vou contar uma coisa que vai depor contra mim, né? Assim como um dia o Ortiz também fez isso, eu falei que eu só ia fazer a barba depois do acesso do Guarani no ano passado, né, Ortiz? Aí o que acontece? Você há de se lembrar que foi quando eu me mudei lá por um breve período para Blumenau, né? Acabei mudando de função e tudo mais, né? E aí, como eu ia me apresentar lá para o novo cargo, uma nova chefia e tudo mais, eu falei, e agora, cara? Como é que eu vou fazer para não quebrar essa promessa? A minha barba eu tava um mendigão mesmo, né? Daquela barba toda entranhada, né? Aí eu falei assim, vou raspar só metade, vou só acertar ela, dar uma parada, né? Deixar ela na régua, bonitinha. E aí, Ortiz, eu fiz isso na segunda, no meio da semana, o Guarani acabou perdendo para a equipe do Goiás. Eu fiquei com um baita de um sentimento de culpa, rapaz. Tá vendo? A culpa foi sua, totalmente sua. A culpa foi totalmente sua, Cleitão, do não acesso do Guarani. Quando você faz uma promessa, você tem que cumprir, Cleitão Vendemiato. Você não sabe disso? Então, mas por isso que eu não tirei, né? Eu só aparei, mas eu acho que já foi o suficiente para eles entenderem que eu quebrei, né? Mas não pode, não pode. Eu, quando fiz a minha lá, foi em 2017, a minha promessa era que eu só faria a barba depois que o Guarani escapasse do rebaixamento na série A1 do Campeonato Paulista, né? E aí deu certo. E ficou grande, hein, Ortiz? Ficou. Aliás, não era a série A1, perdão, era a série B do Campeonato Brasileiro, né? Foi a época do Lisca. Né? A época do Lisca ali e tal. E aí eu só realmente tirei a barba, eu nem aparei nem nada. Eu realmente só tirei a barba depois daquele empate contra o Luverdense em 0-0 no Brinco, por 0-0 no Brinco, né? Que eliminou matematicamente os riscos de rebaixamento do Guarani. Antes disso não, antes disso eu estava com a barba. O jogo aconteceu, se eu não me engano, num sábado, e eu me lembro que eu cheguei em casa à noite e fui correndo pro banheiro raspar a barba, Cleitão.
Então, como eu sou um adepto da barba, né? Como eu me sinto bem utilizando barba, eu vou fazer o contrário. Amanhã eu raspo e só volto a deixar a barba quando o Guarani conseguir entrar no G4. Melhor assim, Fernando Ortiz? Ah, melhorou bastante. Ó, pra quem tá no YouTube lá, ó, eu vou colocar essa foto do Ortiz barbudo, pra vocês verem como que é verdade, quer ver? Essa foto é de 2019, eu vou colocar ela já aqui no ar, eu tô só preparando aqui o cenário para que possa introduzir a foto, Cleitão. Eles vão ver o Ortiz barbudo, pagando promessa pro Guarani não ser rebaixado na Série B do Campeonato Brasileiro, Cleitão, é mole? Eu me lembro bem, cara. O Ortiz fez crescer mesmo a barba, cara. A barba do Ortiz ficou uma barba de responsa ali, viu? Aliás, uma vez fui eu, porque o Ortiz, pra quem não sabe, tem dotes cabeleirísticos, né? É verdade. E aí eu cheguei lá e falei assim, Ortiz, eu vou passar a máquina zero. Você vai nada, deixa que eu dou trato. Não, o Cleitão queria não passar zero. Zero, não. O Cleitão queria passar zero no cabelo. Eu falei, imagina, vem cá. Ó, olha aí no YouTube aí, ó. Pessoal do YouTube aí, vai ficar 2 segundos no máximo, hein? Olha aí pra vocês verem, ó. Ó como é que ficou o Ortiz barbudo lá em 2017 pra pagar promessa pra evitar o rebaixamento do Guarani, ó. E essa foto aí, Cleitão, ela é exatamente de antes de eu sair pro jogo contra o Luverdense, viu, Cleitão? Olha aí, tá vendo? E deu certo, né, Ortiz? Naquela oportunidade foi o suficiente, né? Pois é, ué, funcionou, né? Funcionou. Agora o Cleitão faz a promessa e não cumpre, pô. A culpa foi sua. O Cleitão Vendemiato nem vem. Pô, primeiro dia de emprego ali, cara, não tinha nem como, eu precisava... Eu tava muito zoado, Ortiz. Eu tava cabeludo e barbudo, na verdade, assim, ó. Mas mendigo mesmo, Ortiz. Mendigo mesmo daqueles que há um bom tempo não via uma navalha, viu? Pois é. Bom, já tirei a foto, viu? Quem viu, viu. Quem não viu, vice, Cleitão. É isso, exatamente. Agora já foi. Passou a imagem do Ortiz barbudo. O Davi de Oliveira Martins aqui no YouTube. Ortiz, uma opinião minha. Será que nossa base não tem jogadores melhores do que os que estão no elenco principal? E por que não tem oportunidade de jogar? Ô Davi, a gente até tinha, viu? A gente até tinha, mas aí os caras emprestaram todo mundo, né, Cleitão? Esvaziaram os moleques que vieram da base lá. E agora é muito cedo. Agora a gente tem uma safra, Davi, no Sub-20, que é uma safra de basicamente Sub-18. Tá? Os jogadores Sub-20 mesmo do Guarani, ou os que estouraram a idade, foram todos emprestados. Aí nós tínhamos algumas boas opções. Mas agora acho que é muito cedo, viu? Muito, muito cedo. Muito, muito cedo. Não temos não. Aliás, a base hoje, o Sub-20 do Guarani hoje ganhou da Portuguesa, né? Jogo que foi disputado lá em Mojimirim. Guarani 2, Portuguesa 1, né, Cleitão? Os 2 gols do Guarani foram marcados pelo mesmo jogador. Vou pegar o nome dele aqui já, pra gente trazer a informação correta para os nossos... O Theo, atacante Theo, marcou os 2 gols da vitória do Guarani por 2-1 sobre a Portuguesa, Cleitão. Exato. É o segundo jogo do campeonato, né? Paulista Sub-20. Guarani estreou contra esses times de empresários, um time da capital chamado Ibrachina. Empatou, se eu não me engano, pelo placar de 1-1 e agora consegue a vitória em cima da Luluzinha pelo placar de 2-1 de virada, Ortiz. O Eric Quinalha já escreve aqui no YouTube: Jesus Cristo, é o Noé? Tava feio mesmo, né, Ericão? Ficou feio mesmo, né? E o Aguinaldo Silva: Bugrão 2, Tombense 0. Deus te ouça, Aguinaldo. Que passe uma legião de anjos agora e diga amém aí, que a gente vença esse jogo por 2-0. Sem tomar gols ainda, fica mais bonito ainda. O Eduardo Lacerda tá aqui, tá ouvindo a gente à noite. Que bacana, Eduardo. Tá de folga, então, provavelmente hoje. Tá com a mesma sensação que eu. A minha TV deu problema aqui. Falaram que era jogo da Série B, mas tá passando o jogo da Série A2, Cleitão, que era a Piruada e o Novo Horizontino. Foi um ensaio para aquilo que a Piruada passará no início do ano que vem. E o professor Edu faz o mesmo comentário na mesma linha aqui, ó. Boa noite, Ortiz, família Bugrina. Vocês nem avisaram que hoje começou a Série A2? E manda uma foto aqui deles lá. Eu avisei, viu, Edu? Eu abri o programa hoje falando isso, né, Cleitão? Exatamente. Isso aí é a rotina, a nova rotina. É isso. Deus queira. Que seja uma rotina agora, assim, de derrotas piruísticas e vitórias bugrinas, né? Para que a gente se aproxime do nosso objetivo e elas se aproximem do objetivo delas, o nosso acesso, delas o rebaixamento.
Sabe que eu tô olhando aqui no YouTube, Coitão, e a tinta do cabelo já tá vencendo, viu, Coitão? Tá na hora de renovar, Ortiz? Não vou renovar não, vou reassumir os grisalhos, vou ficar grisalho de novo. Chega uma hora que não tem jeito, né, Ortiz? Tem narrador fugir, aí que não assume não, hein? Ah, não dá pra fugir, né? Eu tô com 50 já, né, velho? 50, não dá pra fugir, tem que assumir, né? O seu Gilberto Vieira Breni, boa noite, sexta-feira 13 já começou com sorte pra nós, as virgens tomaram fumo. Perderam, né, seu Gilberto? Podia ser 2-0 se o goleiro não pega o pênalti mal cobrado lá pelo tal do Romário, né? Viu? Mensagem do Guilherme Sampaio, ele manda uma matéria do All Sports aqui. Grande parte dos clubes brasileiros sofrem para manter as contas equilibradas. Ele pede para eu depois dar uma olhada na matéria do UOL. Esperei para ver o Guarani aqui e nada. E na última página, dívida X Receita, a Perua está em terceiro lugar no Brasil, das situações mais complicadas. O mundo gira, amigos. Situação triste da Piruada. Sinceramente, espero que piore. Sim. O Guarani conseguiu dar uma boa guinada, ô Guilherme, mas eu creio que essa matéria, ao contrário da maioria dos levantamentos que a gente vê feitos recentemente, essa matéria do UOL, então, se não consta o nome do Guarani, ela deve considerar também as dívidas que foram refinanciadas, né, pelo Profut, né? Porque o que aconteceu? Os clubes deviam e fizeram adesão ao Profut e com isso a dívida foi retirada ali da certidão, né? Então esse levantamento do UOL que você traz, eu nem li, vou ler depois com calma, pode ter certeza. Ele deve considerar consolidando inclusive as dívidas renegociadas pelo Profut, tá? Mas a situação delas é periquitante mesmo. Edu Boca, boa noite, senhores. Técnico, se vier, não espero mais do que outro Zé das Couves. Ânimo, Edu, se dependermos do Michel Alves. Quanto ao jogo de amanhã, vou torcer muito, mas a expectativa não existe. Precisa chacoalhar o clube todo. Não dá mais para sofrermos e sermos tratados como otários do jeito que está. Desculpem, mas mega decepcionado. Ânimo, Edu. Ânimo, rapaz. Eu já falei, não sei para qual amigo uma vez eu falei, mas o futebol tem que ser o motivo da nossa alegria, né, Coitão? Não do nosso sofrimento, da nossa sofrência, né? Ânimo, vamos ter ânimo. Vamos tentar acreditar, pelo menos até o final do jogo, né? Acho que a gente não tem nem outra saída, né, Ortiz? A gente chega num momento em que o Guarani só está com a gente. Porque, vejam, a gente tem Michel Alves, que a gente já sabe que para ele não existe a torcida, para ele é um funcionário do clube e está ali para desempenhar o que ele acha que é o correto pelo clube, a despeito de qualquer outra opinião externa, mesmo sabendo que um clube de futebol move paixões e move coração. A gente tem um conselho de administração que está encantado por esse gestor que pensa dessa forma. A gente está sem técnico. A gente está com jogadores que ainda não rendem o esperado. Só sobrou a gente, Ortiz. Então, mas aí eu vou entrar, né? Eu não acredito em mais nada. Minha expectativa é zero. Meu ânimo é zero. Já pensou se eu faço a transmissão do jogo assim amanhã, Coitão? Vem Guarani descendo pela direita. Recebe a bola o Bruno José. Ele é ruim, ele não vai conseguir dar sequência no jogo. Toca a bola no meio pro Nicolas Careca. Isso é grosso demais, não vai fazer nada. Recua a bola lá. Falei que ele não ia fazer nada, recuou a bola. Já pensou se eu narro o jogo assim amanhã? Ia aparecer aquela narração da Rádio Web do Brasil de Pelotas, né, Ortiz? Então, cara, vamos tentar animar, né, gente? Até a bola parar de rolar, nós temos que tentar acreditar, né? De repente nós ganhamos o jogo, ué. O Eric Quinalha, ele faz um pedido aqui, eu vou atender em respeito, mas sob protesto, porque nós não estamos em condição de soltar não, viu, Eric? Ortiz, boa noite, só para alegrar sexta-feira 13, solta o Zacarias aí para comemorar a derrota da Pinguela. Eu vou soltar para te alegrar, Eric, mas eu não tô com espírito para soltar não, viu? A hora que a gente passar elas na classificação, aí eu solto com gosto, tá bom? Ai, eu não acredito! De novo! Tá aí, Coitão, só em respeito a ele, porque eu não tenho a menor vontade de soltar enquanto nós não passar elas na classificação. É isso, né, Ortiz? Poderia ser de novo, sendo a segunda derrota seguida, mas aí o Guarani não conseguiu botar a pinóia pra dentro, né? Pois é. O Newton lá de Valinhos. Boa noite, meus amigos. Todos os negócios necessitam de estratégia, considerando que
O Guarani é um negócio, eu não consigo entender a estratégia do Guarani. Nós contratamos jogadores que já tiveram uma boa temporada, mas que na última foram mal. Baixamos o salário dentro do nosso teto. Se o jogador não se recuperar, ficamos com o índio, né? Não vou falar isso aqui. Se for bem, não temos dinheiro para bancar o jogador que quer ganhar mais do que o teto, o que é até justo, e eles saem do clube. Em suma, ficamos sempre com jogadores para recuperar. Os recuperados partem, os que ganhamos com isso. Não tem nenhuma lógica. Mas sabe, o Newton, aí eu acho que o Cleiton foi muito feliz quando no começo do ano fez uma análise sobre isso. Ele falou assim, o Guarani, ao não conseguir o acesso, só ficou com o ônus da boa campanha, né, Cleiton? Ele pagou o preço da boa campanha, né? É isso. Eu costumo dizer assim, Ortiz, se o Guarani não tivesse subido e tivesse com aquele elenco do ano passado ficado em 11º, em 10º lugar, 12º lugar, a gente provavelmente manteria praticamente todos do elenco. Só que a gente não conseguiu um acesso, mas foi muito bem, a gente acabou ali a um pontinho de subir para a Série A do campeonato. E aí veio o ônus, porque todo mundo veio buscar daqueles que quase subiram, mas não conseguiram. E aí, inevitavelmente, valorizaram-se. E ficou muito complicado. Se o Guarani tivesse conquistado o acesso, o Regis estava aí, boa parte do elenco estava aí. Pois é, se a gente tivesse subido, ainda que não fossem esses, seriam outros jogadores, porque o nosso orçamento seria maior, né? A lógica disso é isso, né? Eles jogaram por um time que por muito pouco não chegou ao acesso e despertaram o interesse de outros clubes, né? No caso do Regis, clubes da Série A, no caso do Sávio, um clube que chegou com uma proposta de Libertadores da América para ele. Qual jogador da Série B não vai trocar o clube para jogar Libertadores da América, né, Coitão? Exatamente, são as oportunidades que foram aparecendo, né? Infelizmente, o Guarani bateu na trave com acesso, porque, poxa, perdemos o Bruno Sávio e perdemos o Regis, mas aí com um orçamento de Série A, você vai buscar outros jogadores do mesmo nível ou de um nível superior, a coisa muda. Só que a gente valorizou os jogadores e mantivemos a mesma receita, e não tem como. Pois é, então nós temos que ter também o entendimento, né? Não subir para a Série A no ano passado nos trouxe um ônus muito grande, né? Se tivesse subido, nós teríamos um orçamento infinitamente maior, condição de ter uma folha salarial muito maior. Faltou muito pouco, mas faltou, né? E aí sobrou para a gente o ônus mesmo, né? Nós perdemos o que tinha qualidade. A única exceção a isso é o Thales, né? Porque eu até, na entrevista que a gente fez com o Ricardo, eu pergunto se houve a questão financeira do Thales, ele disse que não. Mas a informação que eu tenho é que houve sim, né? Ele pediu 50, o Guarani não fez contraproposta, ele assinou com o Operário por 50. Ponto. Essa é a informação que eu tenho e eu me mantenho nela, né? Mas nós perdemos os principais destaques do time e nós ficamos com os jogadores medianos do elenco, né? Agora estamos pagando o preço disso, né? A gente alertou durante o Paulista todo que tinha ficado os medianos, né? Mas ninguém quis nos ouvir. O Gilberto Quinalha, Ortiz, foi numa sexta-feira, deu uma baita chuva e escapamos. Abraços. O jogo contra a Luverdense foi numa sexta-feira, então eu tinha a nítida impressão que tinha sido num sábado à tarde. Será que foi numa sexta-feira? Vou até abrir aqui, não estou duvidando do você não, viu, Eric? Mas vou até abrir aqui para ver. Vamos ver, Coitão? Vamos lá. Eu acho que foi numa sexta-feira também, Ortiz, se eu não estiver enganado. Então vamos lá, foi numa sexta-feira mesmo, às 19h15, horário de verão, é por isso, então tava sol, né? Tava sol ainda, é por isso que eu me confundi. E aí então, corrigindo, na sexta-feira mesmo à noite, quando cheguei em casa, já meti a gilete na cara e tirei aquela barba feia lá. Abraço, Eric, valeu. O Dantas, na verdade... Você viu aí como é que eu tava, né, Ortiz? Não posso fazer nada, né, Coitão? Se você não gosta do C pra ficar desse jeito aí, não vai ser eu que vou gostar, né? Essa foto aí foi um dia antes, justamente, de poder dar uma parada para começar no trabalho. Para você ter uma ideia, essa aí era a foto do meu crachá no serviço, Ortiz. Olha, Coitão, você tá parecendo o Bruno Sávio, só que com barba branca. Mais ou menos por aí. E o pior de tudo é que a minha barba é complicada, porque a barba é branquinha, um verdadeiro Papai Noel. E o bigode é preto, Ortiz. É isso. O Dantas, na verdade, o que os outros fazem não vai mudar meu pensamento sobre o Guarani. Sempre vou torcer e incentivar o futebol do nosso bugrão. Pô, então achamos o culpado do não acesso do ano passado, tá vendo? Sacanagem.
Ortiz, é verdade que as peruas se fu? Eu acho pouco. As peruas perderam pro Novo Horizontino no clássico da Série A2, jogado na Série B, né, Cleitão? 1-0 pro Novo Horizontino, gol do Ronaldo, e o Novo Horizontino ainda perdeu um pênalti no finalzinho do jogo, né? É isso, e pelo futebol que a gente viu ali, não foi nem a final antecipada da A2, viu? Porque que esse futebolzinho aí, a perua vai passar um bom tempo lá na segundona do Paulista. E agora já tá a bola rolando para Chapecoense e Sport, 10 minutos e meio do primeiro tempo, 0-0, Chapecoense e Sport, 2 times rebaixados na temporada passada. O Eduardo, eu não sei, viu, Eduardo? Eu não consegui entender essa situação até agora. Boa noite, Ortiz. Você sabe quanto o Guarani vai lucrar no jogo contra o Vasco? Poderia usar o dinheiro para trazer o Pintado e mais 3 jogadores para serem titulares. Jogador é difícil contratar agora, Eduardo. A janela de transferência está fechada, gente. Eu não vou conseguir explicar aqui nesse curto espaço de tempo que nós temos ainda como funciona a janela de transferência, mas ela está fechada. Ela só vai abrir no dia, se eu não me engano, dia 18 de julho. Tá? Então nenhum clube pode contratar jogador por empréstimo ou jogador que tenha vínculo com outro clube até o dia 18 de julho. E até o dia 18 de julho, se nós não reverter essa situação, nós estamos full, né? Quanto o Guarani vai ganhar? A gente tem a informação vinda lá de Manaus de que é um empresário, até trouxe o nome do empresário, agora eu nem lembro mais, que estava negociando a ida desse jogo para lá. E quando é um empresário que negocia, o empresário compra o mando do jogo, paga uma cota fixa para os 2 times, né? E fica com o lucro da renda. A informação que o presidente trouxe, né, naquela entrevista coletiva da saída do Daniel Paulista é de que não tinha venda de mando do campo, não. Que o Guarani não podia jogar no Brinco e estava tentando jogar em Manaus. Mas aí eu me recuso a acreditar que o Guarani vai na aventura para Manaus, contando com uma bilheteria para pagar os custos do jogo, né? Então eu não sei dizer, viu, Eduardo, mas eu sei dizer que há perspectiva de uma boa arrecadação. E aí todo o dinheiro que entrar fortalece o orçamento do Guarani, né, Cleitão? Seja para contratação lá em agosto, ou seja, para contratação de um novo técnico, né? A gente só espera que esse dinheiro possa ser muito bem utilizado. Nossa, que gol do Sport agora de falta, hein? Né? E a gente só espera que esse dinheiro realmente seja bem usado, Ortiz. Recursos é sempre bem-vindos. O problema é como você trabalha esses recursos, né? Pois é, recurso é muito bem-vindo. Agora, dinheiro na mão é vendaval, né? Dinheiro na mão do Michel Alves vira vendaval rapidinho. Mais um áudio aqui do Guilherme Sampaio, 51 segundos. O Newton mandou um 0 aqui. Não entendi, mas o que eu posso falar em cima do que você falou é isso, Newton. A gente ficou com o ônus de não ter subido, né? Luciano Juba marcou pro Sport. 46 a camisa dele. Solta a voz, Guilherme, vamos ouvi-lo. Então, cara, vocês citaram aí o Regis, né, do ano passado. Cara, uma coisa que tá me chateando bastante é essa situação do Giovanni Augusto. Pô, o cara chegou aí, mala pra caralho, na minha visão, pelo menos essa imagem que ele passa. Não jogou porra nenhuma até agora. Não justifica, não deve ser um jogador barato. Derby passou em branco, fez nada também. Cara, que decepção com esse jogador, meu. Que decepção. O cara vive de rede social e parece um blogueiro e posta isso e posta aquilo, e risadinha pra cá, e risadinha pra lá, e joga bola que é bom, não joga porra nenhuma, cara. Uma decepção esse cara, viu? Zé Ruela. Mas ainda assim acho que é o jogador que tem mais potencial para render, né, Cleiton? Concordo que ele não jogou nada, concordo que ele está devendo bastante. Nas poucas vezes em que ele se destacou, ele foi diferenciado para o Guarani, né? Se o Guarani conseguir fazer esse cara jogar bola, é o jogador que mais tem a dar, né, Cleitão? É mais um daqueles, só que dentro da equipe titular, que bem trabalhado, né, bem posicionado em campo, pode render muito. Agora, tudo isso a gente só vai conseguir entender quando a gente tiver um outro treinador com outro esquema de trabalho. Porque até então, a gente pode até tentar se auto-iludir, vamos dizer assim, né, Ortiz? Que os jogadores não estavam rendendo porque não estavam jogando de acordo com aquilo que podem se colocar de melhor dentro do campo, né? O próprio Giovanni Augusto é um cara que está caindo demais para a esquerda, não está fazendo realmente a função de meia. E aí ele fica, inclusive, subaproveitado ali, porque ele está trombando toda hora com o Matheus Pereira e com o Júlio César.
Então, a gente vai poder talvez ter uma ideia melhor daqueles jogadores que podem realmente render a partir do momento que a gente, como o Ortiz colocou bem aí na sua frase, se livrar de todo o resquício de Daniel Paulista no time, né? É isso. E ó, o Adriano Tapeceiro, ele manda uma foto aqui, ele tá assustado. Boa noite, mais um jogo fora, uma foto vinda lá de Manaus, né? De um perfil de rede social vascaíno. Vascaínos de Manaus fazem fila para comprar ingresso para o jogo contra o Guarani. Mas já era esperado, né, o Adriano? Quando definiu-se pelo jogo lá, aliás, quando surgiu essa possibilidade, a gente falou aqui. Lá em Manaus, a torcida é metade do Vasco, metade do Flamengo. Né? A única esperança de alguém torcer para nós é a metade que torce para o Flamengo comprar ingresso e ir lá torcer para o Guarani, o que eu acho muito difícil de acontecer, né, Cleitão? Porque o preço é bem salgadinho, né? Exatamente. Não ser aquele cara que é o apaixonado por futebol, mas muito difícil de acontecer. Bugrino ali, talvez um ou outro abastado que queira usufruir do VIP que o Guarani ofereceu, né? Talvez o Renanzinho, o Pisa, o pessoal do Guarani que tá lá por Manaus, né, Ortiz? Então. O Guarani assumiu um risco muito grande, né, de não pontuar. E, na verdade, é uma inversão de mando de campo. O Guarani desiste de ter o apoio da sua torcida para ter o dinheiro da torcida do Vasco. Mais ou menos isso para resumir o que aconteceu lá, viu, Adriano? Por isso que a gente era extremamente contrário a isso, né, a mandar o jogo lá em Manaus, né? O único argumento aí é o financeiro. De que a torcida do Vasco ia lotar o estádio, eu não tinha a menor dúvida, desde quando foi ventilada essa possibilidade de jogar lá em Manaus, né? Então vamos ouvir a entrevista do Lucas Ramon, que vai ser a novidade na lateral direita amanhã, Cleitão? Vamos lá, embora ele tenha feito mistério, hein, Ortiz? Pois é, tá disputando posição com Maurício Kozlinski. Qual dos dois vai para a lateral direita, meu amigo? Vamos votar na enquete aí. Solta a voz, Lucas Ramon. O Lucas Ramon começa falando sobre a possibilidade, na verdade a oportunidade, né, já confirmado como titular do Guarani, apesar da escalação não estar divulgada ainda, vai ser titular do Guarani contra a equipe do Tombense no próximo sábado. Sim, com certeza essa possibilidade ela existe, estou muito bem preparado, a responsabilidade ela é muito grande, pois isso individualmente falando, o Diogo tem feito bons jogos, tem contribuído muito para a nossa equipe. Então eu quero fazer um grande jogo, caso o professor opte por mim começar, e vou dar o meu melhor. Em seguida ele fala sobre a sua condição física, sua condição de jogo, depois de ter disputado o Campeonato Paulista pelo Novo Horizontino, já entrado pelo Guarani durante a partida contra o Grêmio em campo, se ele tem condição de jogar todos os 90 minutos. Sim, eu estou muito bem preparado. Desde quando eu cheguei, o pessoal eles faz uns treinos bem específicos, faz com que você se sinta importante também e trabalho, né? Eu busquei sempre, quando não estiver jogando, sempre estar trabalhando forte, então estou muito bem preparado para essa oportunidade. O Guarani ainda busca a sua primeira vitória fora de casa, saiu do brinco 3 vezes, conheceu uma derrota para o time do Brusque, depois uma derrota para o Grêmio, e na última vez que deixou o brinco, o Guarani empatou por 1-1 com o Náutico. E o lateral direito fala aí sobre a importância de conseguir um resultado positivo, conseguir a vitória fora de casa sobre o time do Tombense nessa rodada. Sim, é muito importante para a gente se reafirmar, né? A gente ter feito bons jogos, só que a gente não está vencendo. A gente precisa reencontrar esse caminho da vitória para a gente conseguir dar sequência e continuidade no trabalho, nosso objetivo final dentro da competição. Agora serão 3 jogos seguidos fora do Brinco de Ouro da Princesa, né? O Guarani sai para jogar contra o Tombense, depois joga em Manaus contra o Vasco e encerra essa sequência de 3 partidas lá em São Luís do Maranhão contra o Sampaio Correia. A largada no início da Série B do Campeonato Brasileiro não é boa. O Guarani, com 6 pontos somados, está ali na beirinha da zona do rebaixamento. E para o lateral direito, Lucas Ramon, é importante demais conseguir essa sequência de vitórias. Ele chega a falar em 3 vitórias consecutivas para reverter essa situação. Vamos ouvi-lo. Sim, com certeza. Sim. A gente fazendo 2, 3 vitórias seguidas, sim, a gente vai lá para cima. É um campeonato muito difícil pelo fato de ter bastante time de tradição dentro da competição e os times cascudos aí que vêm brigando aí durante anos aí na Série B. A viagem para Muriaé é bastante desgastante, né? O Guarani faz um trecho de viagem de ônibus até Guarulhos, depois outro trecho de avião até o Rio de Janeiro,
aí uma viagem de pouco mais de 3 horas até a cidade de Muriaé, no interior de Minas Gerais, desgastante, né? E o Guarani depois tem uma sequência de jogos também desgastantes, com viagens para Manaus, para São Luís no Maranhão. Enfim, o próprio Lucas Ramon vai explicar pra gente como é que o atleta deve fazer para não sentir nenhum problema trazido pelo cansaço dessas longas viagens nessa maratona de 3 jogos fora do Brinco de Ouro da Princesa. Sim, a gente procura estar recuperando bem, né? Aproveitando bem a estrutura do clube que eles oferecem pré e pós a viagem, né? Para a gente poder chegar em campo descansado e poder executar o nosso trabalho da melhor maneira possível. Cleiton Vendemiato, tá aí a declaração dele. Ele acha que tem a oportunidade de jogar amanhã contra o Tombense, mas não tem outro lateral direito. Eu acho que o Ludic está no DM e o Diogo Matheus está suspenso. Então, para fazer mais mistério ainda, a dúvida é ele ou o Kozlinski. É isso, né? E o Kozlinski correndo por fora, porque daí vai ser deslocamento de função, vai ser mais complicado, né? Então acho que vai ser o Lucas Ramon mesmo. Agora, como a gente já tinha falado, inclusive, quando a gente abordava essa entrevista dele, né? Você vê que a coisa é tão complicada que ele diz, primeiro, a gente vencendo 2 ou 3 jogos, a gente já chega lá no bloco de cima. Mas ao mesmo tempo, na mesma frase, na mesma resposta, ele coloca, né? Tem times que são cascudos de Série B, porque há muitos anos estão disputando, e tem os times mais de maior poderio, inclusive financeiro, aí, que sempre complicam. O que o Guarani vai enfrentar é justamente isso. Vai enfrentar um time que está motivado por uma troca de treinador, olha só que coisa, né? Amanhã. Depois vai sair contra um desses times ditos grandes da Série B, e com toda a torcida a favor, e depois um time cascudo em Série B que já está aí há alguns anos disputando. Então, para ganhar essas 2, 3 partidas em sequência aí, vai ter que suar muito. Vai ter que suar muito e até chamava a atenção ontem ainda, quando a gente ouvia essa entrevista dele, que foi concedida para a assessoria de imprensa, né? Não é uma entrevista coletiva, são declarações dadas em perguntas feitas pela assessoria de imprensa do Guarani. Eu até falava que antes de falar em 2, 3 vitórias, tem que falar em ganhar o próximo jogo. O Guarani não consegue fazer a segunda ou a terceira vitória consecutiva se não ganhar a primeira, né? Não consegue. Será que tem alguém de Manaus ouvindo nós aqui, Cleitão? Para eu dar uma dica para os flamenguistas lá? Olha, Ortiz, teve uma época que a gente tinha um ouvinte de Manaus, mas eu não sei se tem alguém logado, viu? Mas um só não resolve, né? Precisava dos ouvintes em peso, né? Para espalhar bem a notícia, né? Já pensou o desespero do Guarani se houver uma adesão maciça amanhã, o sócio... Amanhã não, né? Se houvesse hoje uma adesão maciça ao sócio campeão do Guarani e esse povo fosse todo lá de Manaus e amanhã fosse lá querer retirar o ingresso VIP, Cleitão? Você já pensou um negócio desse, Ortiz? Isso seria sensacional, né? Porque o cara ia assistir a um jogo desse por R$50 e além da venda do mando, o Guarani ia faturar pelo menos nem que fosse só a primeira mensalidade desses, né? Então. Mas aí o Guarani ia ter que arcar com o custo, né? Desses ingressos VIPs aí. Olha o desespero, hein? Deixa eu pagar um pouquinho aqui de YouTube. O Davi Martins, ex-Guarani Ronaldo, fez o gol em cima da Chita. Time piada. O André, janela de transferência, segundo semestre, 18 de julho a 15 de agosto. Eu falei 18 de julho, né, André? Acho que eu acertei na data. Eugênio Morelli, fala aí, Ortiz e Cleiton, tudo bem? Tá tudo bem aí, Cleitão? Tá tudo bem, vai ficar melhor ainda com a vitória amanhã. Eu acho que é o Eugênio do Flamboyant que abandonou nós, né? Faz tempo que não manda mensagem pra nós o Eugênio do Flamboyant, né, Cleitão? Tá sumido o Eugênio, né, rapaz? Por onde anda você, Eugênio? O Davi Martins, o setor que precisamos arrumar é nossa zaga, pois nosso melhor zagueiro é o Ronaldo e até agora não conseguimos um companheiro para ele. Davi, eu acho que principalmente no derby, o melhor zagueiro do Guarani no derby foi o João Vitor. Pelo menos é a minha opinião, né? Aliás, o próprio Ronaldo, quando falou ali da atuação dele no derby, ele falou que ele ainda tem muito a melhorar, né? Que ele não considera a atuação tão boa assim, porque ele mesmo disse que tem muito a melhorar. Para mim, no derby, especificamente, o João Vitor foi o melhor zagueiro da dupla de zaga do Guarani, viu? Agora, a nossa zaga, não a nossa zaga, né? Nossa malha de marcação defensiva precisa melhorar toda, né?
É incrível a quantidade de bolas aéreas defensivas que viram gols, né? O Guarani acho que já tomou 13 gols nessa temporada de bola aérea defensiva. É muita coisa. Mas, para mim, o principal setor que precisa melhorar no Guarani é o ataque. A gente trouxe uma estatística aqui no começo da semana, Davi. O Guarani é o time que mais finaliza em gols. Em gol. Finaliza no gol. Não é chute para fora, não. É chute no gol. A média, arredondando para cima, é de 8 chutes a gol por jogo. Então o Guarani chuta 8 vezes a gol por jogo e faz meio gol por jogo na média, porque ele só fez 3 até agora em 6 jogos. Aí o Guarani é um time que para fazer um gol precisa chutar 16 vezes no gol. Então isso para mim mostra que o nosso principal problema é o ataque. O ataque cria e não consegue fazer gol. E aí a defesa, nas vezes em que se expõe, sofre o gol, né? Mas se a defesa não tomar gol, vai terminar no máximo 0-0 com esse ataque improdutivo, né? Mas aí ele já diz aqui que amanhã vamos buscar a vitória, dá-lhe bugre até morrer. Vamos junto. E o Eugênio de novo, boa noite Ortiz, Cleitão e amigos do planeta. Posso pegar esse busão novamente? Saudades imensas. Ai, mas é só pegar, né, Cleitão? Nós estamos sempre aqui, né? Não no YouTube, mas sempre na rádio, né? Todo dia à noite e todo dia à tarde, né? Do 12:30 até 1:30 nós estamos aqui falando e o WhatsApp está sempre aberto para ele, né? É isso, todo dia. Só lembrando, né? Na terça e na quinta, 1 horinha mais cedo, das 19 às 21 horas, né? Segunda, quarta e sexta, das 20 às 22, talvez um pouquinho mais. E todo dia, da 12:30 a 1:30, a gente também tá no ar com o Bugre Online, é só chegar. Pois é, estamos aqui, Eugênio. A casa é sua, meu amigo. Não precisa nem pedir, é só chegar e entrar. Né? Os nossos amigos têm a chave, entram, fazem xixi de porta aberta, fazem o que quiserem. Aqui a gente sabe, como hoje mesmo. Hoje o nosso programa foi basicamente atendê-los. Vamos ouvir aqui uma mensagem em áudio agora para a gente poder acabar com o programa, passar a régua nele. Mensagem do Marco Federici, 2h27. Vamos ouvi-lo atentamente, Cleitão. Solta a voz aí, Marcão. Boa noite, Ortiz, Cleitão, amigos da rádio. Bom, primeiro aí parabenizando aí pela semana, né? Companhia bacana pra caramba sempre, na hora do almoço aí, à noite, hoje sempre, estamos sempre juntos, né? O que eu queria colocar, né? Até ontem eu cheguei a mandar uma mensagem e acabei apagando porque eu achei que estava batendo fora do bumbo. Eu não sei, eu estava muito fora aí, muito revoltado aí com aquela postagem que surgiu ontem à tarde aí, com a questão aí do deboche que houve mesmo, daquela postagem oficial do Guarani. E a gente tava... Aí eu comecei a ouvir o programa tava... Na verdade vocês estavam comentando sobre campo, bola, escalação, possibilidades, né? E aí eu tava um pouquinho fora do contexto aí, né? E eu acabei apagando porque, não sei lá, acabou... Mas enfim, eu continuo revoltado, né? Continuo bastante fora de prumo aí com essa questão aí. Me pareceu que assim, né? Só veio a confirmar, né? O que o corpo todo lá, a direção, né? Entende que vale, né? O torcedor, para eles não vale nada, né? Não vale nada. Então, ser e andando para o torcedor. Então, a partir disso, a gente fica, né? Também ser e andando para Guarani, né? Difícil pra caramba, né? Falar isso. Difícil pra caramba mesmo, mas é a verdade. É como se falasse, olha, você que é bugrino, nós vamos realizar um jogo do Guarani aqui na Lua, que era para ser aí na sua casa, no Brinco de Ouro, mas aqui na Lua você vai ter uma área VIP reservada, venha para cá que nós vamos te receber. Então palhaçada, né? Enfim. Mas é isso, gente, é difícil falar em 2 minutos o sentimento do torcedor bugrino e vamos para cima aí. A gente vai dar a volta por cima, com certeza. Grande abraço. Valeu, Marco. O comentário é sensato, extremamente sensato. Para mim, o anúncio do Guarani dando ingresso VIP para o sócio torcedor que for até Manaus
é tirar sarro, é gozar com a nossa cara, né? É gozar com a nossa cara. Só faltou isso aqui no fundo, quer ver, ó? Faltou só isso aqui no fundo, ó. Né, Cleitão? Faltou isso aqui e o respeitável público na hora de começar a ler a nota, né? Só faltou isso mesmo, Ortiz. Ele usou a palavra correta ali, foi deboche. Foi deboche. Não é possível que eles estivessem falando aquilo, contando que alguém vai sair daqui e ir pra Manaus. Mas vai, pra poder assistir o jogo. Até vai, um ou outro vai, mas, poxa, a fim de fazer isso como forma de publicidade é demais, né? Vai ter gente postando nas redes sociais, enaltecendo o sócio campeão, porque foi daqui até Manaus, pegou o seu ingresso para a área VIP lá e assistiu o jogo, mas são os playboys, são uma extrema minoria. Exagerando aí, nós vamos ter 10 pessoas fazendo isso, são pessoas mais avantajadas ali em posse, pessoas que têm mais dinheiro, mais abastadas, né? Agora o torcedor do Guarani, não, o torcedor do Guarani foi feito de palhaço, torcedor simples, humilde, o classe média, média baixa, não vai poder fazer isso jamais. Jamais, jamais, jamais. O Guarani andou para sua torcida. Andou, pegou o jogo contra o Vasco e transformou numa possibilidade de lucro, né? Jogou a esfera desportiva de lado. Ah, mas o Guarani pode ir lá e ganhar o jogo. Pode. E tomara que ganhe. Nós vamos transmitir aqui torcendo muito para ele ganhar o jogo. Mas ele transformou um jogo de seu mando num jogo de ambiente todo contrário a ele, com o Vasco da Gama tendo a maioria da torcida no estádio. E é um gramado que o Guarani não conhece, é um estádio que o Guarani nunca esteve. Vai ter um ambiente todo hostil o Guarani lá em Manaus, Coitão. É todo contrário a ele. E você já teve ali, em Manaus, não sei se você já chegou aí, mas em Belém, com certeza você foi para lá, né? E a gente sabe que, além de tudo isso, Ortiz, a umidade da floresta amazônica é um negócio absurdo, o calor é um negócio intenso, não é fácil jogar lá, né? Ah, eu já estive em Manaus, sim, não é fácil não. Não é fácil nem andar lá, quanto mais jogar. Né? Belém é ruim, Manaus é pior que Belém. Manaus é pior que Belém. A chuva também tem horário certo lá em Manaus. É tudo um ambiente muito parecido, né? Aquela região norte do país é assim mesmo. É úmido demais. Quando você começa a andar, falta o ar. Eu já dei o testemunho aqui quando eu desci do avião lá em Belém do Pará. A hora que eu saí da área de desembarque ali, a lente do meu óculos ela embaçou na hora, com a umidade. Né? Porque você sai de um ambiente meio selado, né? Que é o ambiente do avião, e depois do aeroporto com ar-condicionado e tal. A hora que eu desci, que eu tomei vento, né? Que eu tomei o ar ali, a minha lente embaçou. Né? E eu tinha dificuldade mesmo para respirar lá. E é difícil. Imagina o atleta que tem que correr então, né? Fomos fazer o treino lá no campo do Paysandu, lá, né? Na Curuzu. O Guarani foi treinar lá, para eu correr, para eu fazer as imagens do treinamento, para eu fazer as fotos e tal, eu já sofria. Imagina o jogador que tem que correr o tempo todo, né? O Guarani se expôs, o Guarani abriu mão do mando de campo pelo lucro, pela vantagem ofensiva. E infelizmente, essa é a realidade dos fatos, Coitão. É isso, né? Agora, eles que vão ter que arcar com as suas tomadas de decisões. A gente aqui só lamenta, porque é mais uma vez o torcedor fazendo parte desse circo, aproveitando a vinhetinha que você colocou, né? E tentando, de alguma maneira, encontrar forças para poder empurrar o Guarani rumo a uma vitória, mesmo que de longe, né? Pois é. Agora vamos torcer, né? Tá desanimado? Eu também tô, mas eu vou ter que amanhã me animar, narrar o jogo, torcer por uma vitória do Guarani e comemorar muito se ela acontecer. E aí contra o Vasco eu vou ter que animar e torcer para vir a segunda vitória seguida. E depois contra o Sampaio Correia eu vou ter que me animar de novo e torcer para a terceira vitória seguida. Né, Coitão? É isso. E de vitória em vitória tentar chegar um pouquinho mais no bloco de cima lá. A gente não tem outra saída, torcida. A gente não tem outra opção. O que a gente pode fazer é torcer. É como eu falei, é mais uma vez diante de uma diretoria que montou um elenco fraco, carregar esse time no colo para a gente evitar o pior. E de repente, quem sabe, sentindo esse carinho, eles resolvam jogar um pouco mais, quem sabe chegue um técnico que consiga colocar ordem nisso tudo,
para a gente tentar sonhar com alguma coisa lá em cima no final do campeonato. A coisa é tão ruim que o Guarani chega na 7ª rodada do campeonato sem pontuação, né? Podendo entrar na zona do rebaixamento nessa rodada novamente, sem treinador, sem a confiança do seu torcedor no elenco que foi montado. Tá difícil encontrar um destaque positivo e sem gols marcados também, porque 3 gols em 6 jogos é muito pouco. Agora, nós precisamos acreditar. Nós precisamos acreditar. Eu vou fazer o quê? Vou jogar a toalha? Né? Vou jogar a toalha? Não dá. Tenho que juntar os meus cacos aqui, né? Né, Coitão? Vamos juntar os nossos cacos. Juntar os cacos, né? Tentar colar, né? Pegar uma boa cola ali, colar tudo. E amanhã, pelo menos isso, né? Amanhã, como a gente sempre fala, o pré-jogo vai ser de festa total, porque pelo menos nesse momento a gente sabe que a gente pode fazer festa. A gente dá risada no pré-jogo, porque não sabe como é que o jogo vai terminar, né? O Dantas já dá aqui um valeu, amigos, amanhã tem Bugrão. Amanhã tem Bugrão, velho Dantas. Esperamos você a partir das 3h15 aqui na Rádio Planeta Guarani. 3h15 começa o pré-jogo, 16 horas bola rolando e que o Guarani encontre a sua melhor atuação até aqui na competição, que possa fazer o seu torcedor se sentir feliz, satisfeito, comemorando uma boa vitória, uma boa atuação. E aí vamos aguardar o começo da semana para ver as definições, né? Ó, o Gerson de Jaguariana me manda uma mensagem aqui, ó. Faça de cada dia um novo horizonte. Tá aí a mensagem do Gerson, coitão. Então vamos fazer amanhã o dia de uma nova vitória, de um novo recomeço para o Guarani. É isso que a gente espera e a gente convida você a torcer com a gente aqui. Eu garanto a vocês que, por mais que a situação seja difícil, com a narração do Ortiz, os meus comentários e com todos vocês, a gente não vai faltar animação, não vai faltar esperança de que o Guarani consiga trazer a vitória, não. Então, se você quer pelo menos sentir essa esperança, vem com a gente amanhã, né, Ortiz? É, pois é. Vamos junto, negada. Vamos animar. E saiu o segundo do esporte? Não, né? Tá reclamando ali de alguma coisa o time do esporte. Vamos animar, gente. Tá chegando a hora do jogo e tem jogo do Bugrão, vamos pra cima. Vamos torcer pra dar tudo certo. Amanhã, provável escalação do Guarani. Maurício Kozlinski, Lucas Ramon, Ronaldo Alves, Derlan e Matheus Pereira. Meio de campo com Madison, Silas, Giovanni Augusto. E no ataque, Bruno José, Lucão do Break e Júlio César. Esse é o provável time titular do Guarani. Uma possível alteração aí é a entrada do Índio no lugar do Silas. Eu acho difícil, mas é uma possibilidade. E lá na frente o Lucão do Break deve amargar mais uma partida no banco de reserva, mesmo tendo uma qualidade muito superior ao Nicolas Careca, né, Coitão? É isso, essas são as duas dúvidas, mas eu acredito que vá Silas e Nicolas Careca, né, já que o Ben-Hur opta, pelo menos em relação ao que a gente viu no derby, a mudar o mínimo possível, e seja o que Deus quiser. É isso. Registrar mais algumas mensagens aqui do YouTube para a gente passar a régua. Estamos acabando o programa. Graças a Deus conseguimos cumprir as nossas 2 horas aqui. O Moacir Paranhos. João Vitor está sendo o nosso melhor zagueiro já há alguns jogos e é um dos nossos melhores cabeceadores. Sempre está finalizando a gol. E lá atrás também, né, Moacir? Lá atrás é o zagueiro que mais corta bolas defensivas, né? Um dos poucos aí que está se salvando nesse aspecto. Concordo com você e considero as atuações dele muito melhores que as do Ronaldo Alves. Não que o Ronaldo Alves vá mal, mas ele está indo bem melhor que o Ronaldo. O Zé Carlos Rodrigues, o presidente Ricardo Fuinha, está pouco se lixando para a torcida do Guarani. Com essa atitude, essa é a impressão que fica, né, Zé Carlos? Agora ele vai ter que mudar esse panorama todo aí. O desafio dele não é fácil, não. O Ricardo Moisés vai ter que, lutar e lutar muito para melhorar a sua imagem com a torcida do Guarani, viu? Lutar e lutar muito. E o Bugrão de Vinhedo, que era o Bugrão de Araras, grande Bugrão. Boa noite, Ortiz, Cleitão e Nação Bugrina. Aqui... Ortiz, se o Jair Pisserni ainda estivesse em atividade, seria uma boa indicação? Não. Me recuso a ter o Jair Pisserni gritando pega lá no banco de reserva agora, viu, Bugrão? Me recuso bastante. Ele mora aqui, na minha rua. Pedi pra ele ir ao brinco, dar uma força lá
para nós, ele falou que os times de Campinas já não são mais os mesmos. Ele falou bem do Guarani e que o Guarani está no caminho de um dia, devagarinho, chegar lá de novo. É a visão de todo mundo do mercado do futebol, viu, Bugrão? O Guarani conseguiu mudar a sua imagem. Agora o Guarani precisa recuperar a sua imagem desportiva, né? Que nesse ano está meio abalada aí, né? Mas no campo administrativo, eu não tenho senão a gestão atual. Não tenho mesmo. Tá? E o Jair, eu fui vizinho dele também, viu, Genilton, o Bugrão de Araras. Fui vizinho dele lá no Jardim Flamboyant, ele morava ali, né? Ele morava ali perto do Iguatemi ali e tal. Se eu não me engano, ele morava na rua Hernani Pereira Lopes, o Jair Pisserni. Quando você encontrar com ele, manda um abraço para ele também. Não vai lembrar quem eu sou, mas manda um abraço para ele também, desse aqui que vos fala, viu? Só que o pega dele nesse momento não ia dar muito certo não, né, Coitão? Não tem nem como, né, Ortiz? Trazer o Pisserni agora seria a mesma coisa que o Leonel fez quando ele voltou na presidência em 2006, né, Ortiz? Trouxe o Gainete, né? O Pisserni há muito tempo não trabalha e o futebol tem mudado num dinamismo muito maior, né? Então, conseguimos entregar um bom programa, hein? Amanhã, 3h15, te espero de novo e amanhã é você e eu e você. Vou fazer um convite aqui pro Marco Federici. Ô Marcão, que tal? Manda uma mensagem aí, pô. Vamos voltar a ser comentarista aí, aquele projeto que você começou e abandonou. Tá na hora, Marcão. Nós estamos precisando de gente na equipe. Vem comentar o jogo com a gente aqui do estúdio amanhã. Vamos fazer esse Guarani Tombense aí. Quem sabe você dá uma animada em matéria de Guarani. Fernandão, quando chegou, disse que estava desanimado de Guarani e se animou com a rádio. Por que o Marco Federici não pode fazer o mesmo, né, Coitão? Seria sensacional, pô. E aí fica muito mais legal. Fazer em 3 é muito melhor. A gente fez em 4 pessoas no derby, foi tão mais tranquilo para todo mundo fazer, né? Não sobrecarrega. Muito bom, se puder vir com a gente, Marco. Estamos aguardando aí de braços abertos. É isso, pensa com carinho aí, me manda um WhatsApp e tal. Aliás, você sabe até o endereço, já esteve aqui fazendo programa. Vem pra cá, faz o jogo comigo, vamos pegar de volta esse projeto aí, vem ser comentarista, vem integrar a equipe, porque a gente está precisando muito de gente aqui. E de gente que fale bem, gente que goste do Guarani, viu, Marcão? E a última mensagem registrada aqui é do Guilherme de Atlanta. Boa noite, amigos. Triste é ver os estádios da Série B lotados e o nosso com 2.500. Abraços e até amanhã. Tem toda a razão também, Guilherme. Tem toda a razão, mas aí nós vamos chegar no eterno dilema de Tostines, né? O estádio tá vazio porque o time tá mal ou o time tá mal porque o estádio tá vazio, Cleitão? O estádio tá vazio porque o time tá mal, né, Ortiz? Inclusive tá muito mais agora na mão dos jogadores do que propriamente na da torcida. A torcida vai no embalo. Se esse time embalar, se esse time ganhar corpo, se esse time apresentar um futebol no mínimo agradável, ou pelo menos um futebol de resultados, a torcida vem junto, eu não tenho dúvidas. Então vamos reverter isso aí. Começa amanhã contra o Tombense. Vamos animar e vamos pra cima deles, vamos em busca desses primeiros 3 pontos fora de casa aí, né? Uma vitória amanhã em Tombos, com esse aspecto todo negativo que a gente falou, sem treinador, com vários desfalques no time titular e tal, e ainda assim vamos para a superação e vamos ganhar esse jogo se Deus permitir, tá bom? A gente espera vocês, é o que a gente pode fazer, torcer e ficar o convite para você vir torcer junto com a gente. Vamos junto? Vamos nessa? Cleiton Vendemiato, um grande abraço, meu amigo, obrigado por mais um Boa Noite Bugrão, prazer imenso fazer esse programa com você, viu? Valeu, Ortiz, obrigado. Agradecendo também a todos os torcedores, os bugrinos e as bugrinas que acompanharam com a gente hoje aqui. A gente agora dá uma descansada, dá uma repousada, porque amanhã é jogo do Bugrão. E às 15h15 a gente espera todos vocês aqui, a gente fazendo a abertura. Espero que já o Ortiz sem brigar com impressora e a gente, a partir das 16 horas, transmitir uma grande vitória do Guarani, para que a gente possa passar finalmente um final de semana mais tranquilo e mais feliz depois dessa grande vitória do Guarani amanhã em Tombos. Eu acredito, venha acreditar junto com a gente, que a gente juntos consegue ser bem mais forte e empurrar o Guarani para essa vitória. Grande abraço, Ortiz, valeu! Valeu, Cleiton Vendemiato, grande abraço, meu amigo. E amanhã, durante o jogo, nós vamos sortear mais 2 camisas do Planeta Guarani, Cleiton. Uma no primeiro tempo e uma no segundo tempo, tá bom? Aí sim, aí eu dou valor, Ortiz, como diria a Milene Pavorô. É isso, valeu, meu amigo, bom descanso aí pra você, até amanhã às 3h15 pra Tombense Guarani, Guarani Tombense, vamos junto, espero todos vocês aqui também, vamos fazer festa, vamos
Vamos vibrar, vamos torcer muito pro nosso Bugrão, né? Valeu, velho Dantas, obrigado pela companhia e pela amizade de sempre, viu? E o Dantas amanhã vem buscar a camisa aqui comigo, né, velho Dantas? Vou estar aqui quase o dia todo te esperando, tá bom? Um abraço, meu irmão, fica com Deus aí. Meu amigo, para você que acompanhou a gente ao vivo, meu muito obrigado. Você que tá na reprise aí, meu muito obrigado do mesmo jeito. Você aí, alô você... Tá acompanhando pelo YouTube, tá vendo essa cara feia do Ortiz aí, né? Tá vendo a tinta do cabelo do Ortiz vencendo já, ó. Ó os branquinhos, ó. Os branquinhos já voltou tudo aqui na cabeça do Ortiz, rapaz. Obrigado, viu? Obrigado pela sua companhia e amanhã a gente abre os microfones. Se a gente não conseguir fazer o jogo pelo YouTube, vem pra rádio. Vai lá no Radiosnet, aplicativo fácil de instalar no celular. Instala o aplicativo, procura lá Planeta Guarani e já vem ouvir os jogos com a gente. Cria esse hábito. Se a gente não tiver no YouTube, vem para os programas na rádio também. A gente está sempre ao vivo. Vai ser um prazer contar com a sua companhia, viu? Aqui é de torcedor para torcedor. Aqui a gente sofre junto, chora junto se for preciso, mas a gente comemora uma vitória do Guarani como ninguém. Então, muito obrigado a todos vocês. Como sempre digo aqui, até a próxima, se Deus permitir, e que a próxima seja bem próxima. Valeu, gente! Um grande abraço.